Pessoal, hoje a Vanessa, a minha digníssima esposa, entrou agora. Hoje vai ser uma aula com um professor convidado, que é o João Marcos. Ele é professor de um dos melhores colégios católicos que tem hoje no país. E o colégio católico, ele é bom porque tem bons professores. Então é por isso que é um bom colégio católico. E ele é um dos melhores professores do colégio. É o Colégio Mater Puríssima, em São José dos Campos. Então, uma alegria imensa que ele vai dar aula para a gente hoje aqui. E aí, no final da aula, ele deixa um espaço para vocês aproveitarem, tirar dúvidas, fazer perguntas. Muito Então, bem, muitíssimo obrigado, João. Vai lá. maravilha. Rezemos então, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bom. Maravilha, eu agradeço ao Lucas o convite e a todos vocês aqui, né, a atenção, a paciência conosco aqui também nesses minutos, né. Então, assim, eu estava me contando um pouquinho da ideia de vocês aqui, né, o fato de ter gente de vários lugares e, né, vários grupos, etc. Fico muito contente, né, é muito bom que o nosso país esteja vivendo este momento, assim, né? Isso, a gente talvez já esteja se acostumando com essa coisa, né? Tem um monte de grupo, etc. Mas isso certamente não é algo, vamos dizer assim, muito comum nos nossos dias, se a gente for pensar a nível internacional, vamos dizer assim. Me parece que não é exatamente isso que está acontecendo no resto do mundo. As pessoas não estão se reunindo, não estão buscando crescer, vamos dizer assim, no assim, naquilo que diz São Tomás, né, idem vele, idem nole, ou seja, eles não estão criando amizades que estão voltadas em desejar as mesmas coisas, né, querer as mesmas coisas e rejeitar também as mesmas coisas, né. Então, as pessoas, no fundo, não estão fazendo mais amizade verdadeira, né, e muito menos ainda se unir, sim, em prol de coisas que realmente valem a pena, né. Então, é muito bom, assim, muito, né, grato viver essa experiência. Ontem eu estava na cidade de Itapetininga, fui lá participar de um congresso que me chamaram, né, e também tinha lá um monte de grupos das cidades vizinhas, enfim, é muito bom tudo isso, né, muito bom. E, ao mesmo tempo, é natural que, como a gente está tendo, vamos dizer assim, essa explosão de iniciativas e tal, é muito natural que as iniciativas, pouco a pouco, elas passem a se diferenciar em certos aspectos, né? Ao menos nos aspectos acidentais, isso é muito normal, ou seja, cada um tem sua circunstância, sua realidade, né? E a gente tem que sempre levar isso em consideração, porque se nós tivéssemos, ao invés de muitos grupos tentando, se esforçando para criar essa união nos seus locais, vamos dizer assim, e dali, por exemplo, ter um colégio, ter alguma iniciativa, algum instituto, né? Se a gente tivesse, vamos dizer, uma estrutura muito maior e lá de cima mandando, passando a diretriz para todo mundo embaixo, vamos dizer assim, isso não seria minimamente assim correto, louvável, né? Porque nós teríamos muitos riscos com isso, né? Agora, do mesmo jeito que a gente está vivendo hoje, né, há muitos riscos também, porque, no fundo, pode dar de tudo, né? Então, é natural que a gente, nesse meio do caminho, escute, às vezes, falas que aparentemente são contraditórias, e às vezes podem ser mesmo, né? Mas eu acho que o importante é a gente manter o espírito vamos dizer assim, de apreço, de desejo de conhecimento da verdade, né? De humildade para reconhecer essa mesma verdade, né?
e tentar baixar as armas, vamos dizer assim, não ter aquele espírito bélico, muitas vezes, onde fala, olha, fulano falou que não era assim, não, né? E aí já fecha a porta, já não quero ser mais amigo, já não faz parte do meu grupo, isso é muito, acho muito lastimável que as coisas tenham que ser assim, né? Então, as coisas que eu vou falar aqui, né, que o Lucas comentou comigo, né, pode ser que sejam a primeira vez que vocês estejam ouvindo, ou já ouviram em outras, né, de outras maneiras, mas eu peço, pelo menos, vamos dizer assim, aquela abertura de espírito para escutar, tentar entender o que a gente está tentando passar, e depois, enfim, que nem o Lucas, olha, eu tenho perguntas, enfim, deixar aberto para vocês questionarem, porque é assim que a gente, no fundo, vai lapidando, e se no meio do caminho a gente perceber que a gente está fazendo alguma coisa que é errada, né, que não é adequada, ou que há outra coisa melhor para fazer, né, a atitude sensata seria dizer, de fato, bora, então, vamos ver o que a gente tem que fazer, vamos mudar, né, e não aquela atitude assim de, poxa, o cara está tirando aqui aquilo que eu já estou fazendo, né, então, estão me atrapalhando aqui, pronto, não quero mais conversa, né, não é assim a busca pela verdade, né. Então, vejam só, quem sou eu, mais ou menos, né, do que eu estou falando, eu fiz essa introdução só para tentar situar mais ou menos vocês num certo espírito que eu desejaria que vocês escutassem a minha fala, né? Mas, como o Lucas falou, né, eu moro aqui em São José dos Campos, sou nascido aqui na cidade de São José dos Campos, né, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Ficamos aqui, né, de alguma maneira, entre o eixo São Paulo e o eixo Rio, né? Então, está passando aqui no meio do caminho, né? Se vir mais um pouco tem praia, do outro lado tem sul de Minas, né? É um lugar, assim, muito privilegiado, né? O Padre Anchieta passou por aqui, e foi um lugar, assim, que com a graça de Deus, a gente teve aí muitas graças ao longo dos séculos, né? E eu não sou nascido aqui, nasci em família católica, cresci, mas, assim, família católica, vamos dizer, comum, né, do Brasil, uma família normal aí de 30 anos atrás, né? Hoje eu estou com 34 anos, sou casado, tenho 3 filhos, o quarto no forninho ali, no meio do caminho, né, gestação, e eu fui estudar em Ribeirão Preto, então, acho que um pouco mais perto de vocês, Ribeirão, né? Então, fui estudar em Ribeirão Preto, e isso lá no ano de 2007, né? E lá eu fui estudar música, então me formei bacharel em violão clássico. Então, eu tive essa primeira etapa, vamos dizer assim, da minha vida, né? Da minha formação, foi toda ela voltada para a música. Aí, no final da faculdade, que eu percebi, assim, que só a música não era, no fundo, muito suficiente, e já tinha começado a ter a graça de um certo retorno, vamos dizer assim, à fé, né, pelo menos a prática da fé, muito com o auxílio e ajuda do Padre Paulo Ricardo e do professor Olavo de Carvalho. Então, isso aí lá por volta de 2011. Então, eu cheguei, vamos dizer assim, nesse cenário, vamos dizer assim, conservador, etc., um pouquinho antes de ele virar um boom mesmo, eu creio que foi mais ou menos em 2013 para frente, né, a ponto de depois vir impeachment da Dilma, um monte de coisa, né. Então, eu cheguei em 2011, mas nessa história, né, conheci o Olavo, o Padre Paulo, e em 2013 eu fui também conhecer o Movimento Pro Vida, né, então tivemos um contato com o professor Donato, com o professor, enfim, o Padre Paulo, o Padre Zé Eduardo, né, iniciamos, né, essa coisa que nem vocês estão fazendo, né, os estudos Pro Vida, etc. E voltando para minha cidade, criando um grupo aqui de anistia, né, pouco a pouco foram surgindo pessoas e amigos que mais para frente, mais precisamente por volta de 2015, 2016, vai ser mais ou menos o núcleo que vai começar a se aproximar e formar depois o Instituto Antônio Rui Marinho, né. Então, entre essas pessoas tem o professor Danilo Gustavo, por exemplo, que também é bastante conhecido aí nos nossos meios, né, e o Eduardo, que é o nosso presidente, né, a Sabrina, que é a diretora do nosso colégio, enfim, as pessoas foram se aproximando, né, e em torno desse desejo comum de ajudar, para que a vida prevalecesse, vamos dizer assim, no Brasil, nós fomos também depois com uma aproximação com o professor Felipe Neri, fomos percebendo que, no fundo, a cultura da morte não queria apenas aprovar o aborto por todo canto, mas, no fundo, tinha anseios mais duradouros também do ponto de vista da formação dos seres humanos que sobrevivessem, vamos dizer assim, né? E a gente foi percebendo que o grande ponto seria a educação, né?
havia um projeto de tomada do sistema educacional a nível mundial, né, e que a gente tinha que fazer uma contraofensiva, por mais simples, né, por mais tímida que fosse, mas que pelo menos tivesse condições de frear algo dessa avalanche toda nos nossos contextos familiares, enfim, né, nas nossas famílias, né, nos nossos filhos. E aí a gente, pouco a pouco, foi migrando, vamos dizer assim, de várias iniciativas, de vários desejos, assim, para esse desejo comum de criar um colégio, né. E em 2018 foi aberto o Instituto Antônio Marinho, e o colégio nasceu em 2020, né. E, então, desde 2020 estamos com o colégio, esse ano de 2024 a gente entra no nosso 5º ano letivo, né. Com a graça de Deus, nós saímos de 21 aluninhos para quase 300 nesse ano já, de 2024, né. A gente não queria nada disso, no fundo, a gente nunca sonhou ter nunca um número desse tipo, muito menos um número desse tipo no 5º ano de colégio, né. Mas as coisas foram acontecendo, nós estamos vendo que Nossa Senhora empurrava, né, a coisa para ser mais ou menos desse jeito mesmo. Então, já mudamos 3 vezes de endereço, né, uma série de desafios, mas quanto mais os desafios vão aparecendo, mais a gente vai, no fundo, se acostumando e aprendendo a lidar com, vamos dizer assim, com esse modus operandi que parece ser o que Nossa Senhora tem desejado para a gente, né. E eu, de musicista, de professor de música, fui pouco a pouco me tornando professor de linguagem, vamos dizer assim, né, hoje na escola atuo com a língua portuguesa, a literatura e também a língua latina, de modo que a minha atuação, né, mais comum nos últimos anos tem sido exatamente dando essas aulas. Então, o que eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje seria desse aspecto da linguagem e de como é que ela pode se inserir, como é que ela deve se inserir, o que eu creio, né, na educação humana como um todo, seja pensando numa educação, vamos dizer assim, de crianças, né, seja que vai se desenvolver até a idade adulta, seja também, de certo modo, com relação a nós, adultos, que não recebemos uma boa educação, uma boa formação linguística, né. Então, como é que eu fui chegar nisso tudo, né? De certa maneira, foi quando eu comecei a me interessar por esses assuntos, quando eu comentei com vocês lá, Padre Paulo, né, Olavo, e aí eu me inscrevi lá no curso online de filosofia do Olavo, e logo no comecinho o Olavo tinha um pouco dessa iniciativa também. Ele falou: vocês têm que estudar latim, vocês têm que conhecer a literatura da língua portuguesa, né? O Olavo insistia ainda muito na coisa de leitura de romances, né, então, de grandes escritores, assim, para vocês ganharem uma sensibilidade para o próprio idioma, né, e também para conhecer as experiências humanas, enfim, ter essa abertura às possibilidades, né, humanas, etc. O Olavo batia bastante nessa técnica, que no fundo vai ser o que depois vai ganhar fama, assim, essa coisa de formação do imaginário, educação do imaginário, né, de que a imaginação precisaria ser formada, né. Isso era uma tese, mais ou menos, do Olavo. No meio desse caminho, no meio dessa coisa, eu comecei a tentar fazer algo ali, e fui constatando pouco a pouco que também os textos que eu tentava ler, por exemplo, a Educação segundo a Filosofia Perene, né, li o livro umas 3 vezes, assim, em geral, creio até que consegui compreender alguma coisa, né, mas o fato é que eu ia percebendo que esses estudos mais técnicos, vamos dizer assim, mais filosóficos, eles sempre patinavam um pouco comigo, assim, né, eu tinha a sensação, no fundo, que eu estava entendendo melhor do que outras pessoas que julgavam estar entendendo bem a coisa, mas que ainda assim eu senti que faltava bastante. A coisa não estava indo do jeito que eu achava que deveria, né? Eu não parecia conseguir dominar o assunto, assim, né? E aí foi quando, de alguma maneira, caiu, vamos dizer assim, diante de mim, algumas das ideias e também das iniciativas, dos cursos do professor Rafael Falcon, né? E a minha esposa, à época ainda namorada, né, ela me deu de aniversário o módulo básico lá do curso de latim do professor Falcon. Aí eu comecei, né, em seguida, inclusive, eu acho que já tinha depois comprado um curso que ele chamava de Formação Literária da Criança, e aí aquilo começou a abrir para mim um novo universo. Ou seja, ele falou: parece que, de fato, ao longo dos séculos, havia uma educação, provavelmente linguística, literária, que era uma coisa bastante robusta, assim, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha feito na escola, assim, que era simplesmente aprender regrinhas do idioma, né, com uma certa finalidade de ser capaz de escrever textos
um tom, vamos dizer assim, de dissertação, de redação, de Enem, assim, e ler, sei lá, notícia de jornal, né? Eu vi que o que se fazia, né, lá atrás era muito diferente disso, né? E o Falcão mostrava que, no fundo, o que se fazia era um estudo bastante profundo, bastante exigente, sobretudo de poesia, né? Aí, eu lembro que nessa época também eu tinha escutado uma aula do professor Olavo, acho que era a aula 86 do COF, que um aluno trouxe mais ou menos esse problema para ele também, falou, olha, parece que não vai, parece que a leitura não melhora, parece que não adianta, sabe? E aí o Olavo falou, olha, no fundo, vocês que foram formados com essa educação meio socioconstrutivista, provavelmente vocês foram lesados, assim, intelectualmente. Ele fala, vocês não receberam nem vocês não têm nem, no fundo, nem uma sensibilidade, uma sonoridade, assim, vamos dizer assim, na imaginação de vocês, na sensibilidade de vocês para a língua portuguesa. E aí ele fala, o que você tem que fazer é o seguinte, vocês têm que memorizar um monte de poema, para vocês conhecerem a língua de verdade nas formas de expressões mais elevadas dela, né? E aquilo mexeu comigo também, e aí eu comecei essa história. Falei, vou memorizar um monte de soneto, vou tentar interpretar poesia, esse tipo de coisa. E foi tudo muito tateando, assim, sabe? Tudo muito fazendo alguma coisa ali paralela aos encontros da anistia e tudo mais. Eu sempre tive uma força, assim, de certa liderança, né? Então, punha todo mundo para fazer as coisas junto comigo e tal. E a coisa foi acontecendo. Isso aí por volta de 2014, 15, né? Já 16. Mas aí aos pouquinhos, eu continuei próximo, assim, do que o Falcão vinha falando, e as coisas foram se tornando um pouco mais claras. Eu fui percebendo que tinha realmente um ponto aí para ser resolvido, e que vamos dizer assim, essa coisa de memorizar o poema, de tentar interpretar do jeito que eu estava fazendo, ainda era muito pueril, assim, era muito na raça, né? E aí o Falcão, depois ele lança um curso chamado Os Graus de Letramento, né? E aí ele meio que teoriza o que ele estava buscando passar com o retorno a esses estudos desses poemas. Quando eu peço para você estudar um poema como os Lusíadas, no fundo, onde que eu quero chegar, né? E o ponto a gente poderia olhar por dois ângulos, assim, né? Aquele ângulo que o Olavo falava, de educação do imaginário, de ter referências, né, de se abrir à cultura anterior, enfim, a tradição do seu país, enfim, né, da sua língua, etc. Tudo isso tem um peso, tem um valor, né? Mas o que o Falcão estava mostrando é que, do ponto de vista intelectual, quase que independente desse outro ganho, vamos dizer assim, mais ou menos cultural, havia um trabalho muito profundo para ser feito também. Ou seja, que no fundo, estudar a linguagem não era só a aquisição de uma cultura, era, na verdade, a aquisição de habilidades e de técnicas intelectuais que são, vamos dizer assim, indispensáveis para qualquer estudo intelectual, para qualquer estudo, para qualquer vida intelectual propriamente dita. Que tentar fazer, vamos dizer assim, que tentar ir logo para um desenvolvimento das partes mais elevadas, vamos dizer assim, era, no fundo, entrar despreparado no jogo, né? E aí ele foi mostrando que, não só historicamente as coisas se manifestavam assim, ele foi mostrando que realmente tinha algo ali. Então, se a gente for olhar ao longo da história, né, nunca se imaginou, por exemplo, que as pessoas fossem muito rapidamente assim para a filosofia, né, estudo de filosofia, que, do ponto de vista natural, é o ápice do que a gente tem para estudar, né? Então, sempre se fez o quê? Se treinou os jovens nas artes, né, nas chamadas artes liberais. A gente pode até falar das artes do belo, que de alguma maneira vem antes também, que é muito importante, que você falou, músicas, etc. Né, isso aí é um outro assunto, a gente poderia falar uma outra hora, inclusive. Isso de base é muito importante, sobretudo na primeira infância, segunda infância, a criança ter esse contato com coisa bela, né, com uma boa arte, assim. Isso é muito bom, isso é fundamental. Mas do ponto de vista intelectual, vamos dizer assim, a coisa começava com as artes liberais, né? E as artes liberais eram o quê? No fundo, eram 7 degraus, vamos dizer assim, 7 níveis, né? Que eram bastante respeitados pelos antigos, ou seja, não é uma coisa assim mais ou menos bagunçada no sentido de que, eu gosto mais, sei lá, de aritmética, então eu vou estudar aritmética. Eu gosto de música, então eu vou estudar música. Eu gosto de retórica, vou estudar retórica, né? Não era assim, ele simplesmente falou, olha, você precisa, no fundo, começar do mais simples para o mais complexo,
né? E qual era a primeira das artes, né? Era o que eles chamavam de gramática. Tá? E esse estudo da gramática, o nome pode nos induzir ao erro, porque hoje em dia fala estudo da gramática, ou seja, um estudo breve, rápido de regras gramaticais, por exemplo, sei lá, da língua latina, e pronto, bola para frente, né? Mas quando você vai ver na prática o que os antigos faziam, quando eu digo os antigos aqui, os pagãos, gregos, romanos, antes do advento do cristianismo, e o que depois os medievais também vão fazer quando eles diziam que estavam estudando gramática, né? Era um negócio que levava um bom tempo e que gastava muita energia do estudante, sobretudo porque ele era colocado, vamos dizer assim, para conhecer e para interpretar textos muito exigentes. Né? E que tipos de texto? Começava sobretudo por um conhecimento de poesia. Então, a gramática é um termo grego, né? A gramática é o estudo das letras. Grama, em grego, é letra, né? Uma das possíveis significados. Né? E esse termo gramática, quando traduzido para o latim, vai dar o termo literatura. Então é curioso que para a gente hoje são duas coisas diferentes, né? Literatura, conhecer as histórias, enfim, se interessar por romances, etc. E gramática é conhecer regra, né? Mas na cabeça do medieval, por exemplo, não tinha essa distinção. Gramática e literatura é uma coisa só. Que no fundo era o estudo das letras. Então, assim, era o estudo da estrutura da linguagem humana, vamos dizer assim, encarnada especificamente num idioma, né? Mas a partir de textos profundos, expressivos daquele próprio idioma. Ou seja, não era um estudo de regras da língua, era um estudo dos textos, onde as regras vinham para te auxiliar na interpretação do texto, mas que a finalidade última não era só conhecer o texto, era, na verdade, ir criando uma espécie de meditação acerca da linguagem humana. Ou seja, independente se fosse no grego, no latim, e para isso, inclusive, eles faziam um trabalho bem sério de cotejamento, vamos dizer assim, de comparação entre idiomas também. Então, no fundo, por que essa educação era feita em latim? Porque na Idade Média, por exemplo, o latim já não era mais, de fato, uma língua de berço. Ninguém mais aprendia latim com a sua mãe em casa. Né? Você já tinha, no fundo, a corrupção do latim em diversos idiomas que vão se tornando, pouco a pouco, as nossas línguas vernáculas. Então, você tinha o latim estragado ali, vamos dizer, de Portugal, da Espanha, né, que vai virando, pouco a pouco, o galego, o português, o espanhol, né, o francês, né, o italiano. Então, no fundo, as pessoas vinham de uma língua falada que não era o latim. E quando elas iam estudar, elas estudavam latim. Então, na verdade, essa comparação que ia fazendo com o latim, com o próprio idioma materno, já era parte do processo. E a gente vê que lá atrás, inclusive, quando os romanos foram, vamos dizer assim, se letrar, né, foram estudar, eles faziam esse mesmo trabalho comparando com o grego. Então, é o grego, vamos dizer assim, que moldou o latim. Né? Então, havia um trabalho de comparação, vamos dizer assim, entre os idiomas. Né? E, sobretudo, de um estudo bastante profundo e exigente de textos como, a gente estava falando, né, de poesia, como, por exemplo, a Eneida de Virgílio, assim, super estudado ao longo dos séculos todos, né? Você pega São Tomás, Santo Agostinho, assim, eles tinham trechos inteiros de memória que eles conheciam, assim, e sabiam comentar cada detalhe do poema, assim, cada palavra, sabe? Por que colocou essa palavra aqui e não ali, né? E por que escolheu essa palavra e não outra, né? E o que essa palavra está querendo, no fundo, dizer no contexto geral do poema. Ou seja, era, na verdade, um trabalho que conduzia o aluno, depois de alguns anos, vamos pensar em um menino que chegava numa escola do gramático, vamos dizer assim, sei lá, com 9 anos, com 10 anos, por volta dos 15, dos 16, quando provavelmente ele ia começar um estudo de retórica, né, ele saía mais ou menos no nível de um crítico literário de hoje. Ou seja, um cara, sei lá, um doutor, um pós-doutor capaz, bom, né, que já é raridade, né, que sabe pegar um grande escritor e sair, vamos dizer assim, destrinchando tudo. Os meninos faziam isso na Idade Média, no fundo. Essa gramática não era regrinha, ou seja, era levar a pessoa a um nível de crítica literária. Né? E aí o Falcão, nos graus de letramento, foi desenvolvendo isso. Ele foi mostrando que, no fundo, você tem um primeiro nível de compreensão da linguagem, que é o que todos nós, de alguma maneira, somos capazes de fazer, que é um nível mais animal, ou seja, um nível mais bruto. Né? Ele chama de passivo bruto. Ou seja, você recebe a linguagem, mas, no fundo, você
utiliza a linguagem de forma um tanto ainda irrefletida, né? Como as crianças fazem, elas falam, em geral, corretamente. Por quê? Porque ela vai sendo corrigida, vai sendo exposta à língua de uma maneira ordenada, e ela vai imitando aquilo, né? E o ponto é, depois de você ganhar, vamos dizer assim, de ser alfabetizado, né, de você conseguir fazer com que essa fala minimamente ordenada se reproduza também na escrita, se consiga ler, vamos dizer, transformar os símbolos gráficos em fonemas e saber ler, ter uma fluência na leitura, né? Depois disso, tinha um trabalho imenso para fazer, que era o trabalho do gramático, né? Que era o quê? No fundo, ir ascendendo pouco a pouco em graus de abstração acerca da linguagem. Ou seja, no fundo, conhecer desde os sons até as formas das palavras, é o que a gente chama de morfologia. Então, você saber reconhecer o que cada palavra é na sua estrutura, não só no seu significado, mas também na sua estrutura. E saber entender as consequências de uma palavra ser um substantivo, ser um adjetivo, ser um verbo, né? Mais do que ter um enunciado, vamos dizer assim, de memória, né? E ter algum macete para reconhecer a palavra na frase, mas você saber dizer o porquê das coisas, né? O porquê daquelas formas, né? E numa língua como o latim, isso é tremendamente mais complexo, porque o terceiro nível, que seria o nível sintático, o nível das relações das palavras, né? Ele é muito mais exigente no latim, porque ele não depende simplesmente da ordem das palavras na frase, como é nas línguas como português, espanhol, italiano. Ele tem uma liberdade muito maior, por quê? Porque cada nome traz consigo uma desinência, uma terminaçãozinha, que indica a função que aquela palavra tem na frase, né? E aí você pode mexer com as palavras de qualquer jeito, que no fundo a palavra continua dizendo a mesma coisa, né? E que no fundo você está trazendo só um sabor, vamos dizer assim, uma intensidade maior ao escolher certa ordem e tudo mais, né? Então, o que o professor Falcon foi mostrando no seu curso dos graus de letramento é que havia, vamos dizer assim, uma ascensão em capacidade de abstração e de conhecimento da língua que ia se tornando cada vez mais racional mesmo. E aí ele dividiu a coisa em praticamente 4 níveis. O primeiro nível que eu falei, que é o passivo bruto, né, é o nível da pessoa que, vamos dizer assim, foi exposta a bastante linguagem e consegue imitar. Problema, você pode ser um passivo bruto incompleto ou completo. Vamos dizer assim, você pode ter sido exposto bastante, né, a textos e saber imitá-los bem, ou quase nada, né? Hoje em dia, o que a gente chamaria de, vamos dizer assim, analfabeto funcional, em geral, é o passivo bruto incompleto. Nas últimas pesquisas que foram feitas no Brasil, para tentar mapear problemas de alfabetização, assim, né, era mostrado que cerca de 90% da população brasileira não estava nesse grau, vamos dizer assim, de domínio completo, vamos dizer assim, dessas estruturas de comunicação, para poder, sei lá, responder bem um e-mail, poder entender bem um texto jornalístico. Assim. Só um minutinho aqui, gente. Problemas domésticos aqui. Volto em um instante. Olha, a Rosa tá aí, e a Thaíta. Tudo bem, Thaíta? E aí, Rosa, tudo bem? Oi, Lucas. Hoje eu estou bem melhor, aí eu estou voltando. Ótimo, Esses muito dias bom. não estava muito bem, mas agora, hoje eu estou presente. Que ótimo, muito bom te Eu ver entrei aí. atrasada, porque eu estava finalizando uma compra de um presente de casamento, e eu já tinha perdido essa compra à tarde. Falei assim, ai, meu Deus, não posso perder agora. Não se preocupe, não se preocupe. Que bom que você está aí. Olha lá, o João Bom voltou. mesmo. Prazer em revê-los. Muito bom. O problema doméstico que eu tinha para enfrentar aqui era minha esposa, que não parava de falar, e aí eu fui ver, ela estava diante de uma barata e dizendo, vem matar a barata para mim. Poxa vida. Né? Ela com barata é fogo. Aí eu também. Então,
Então, assim, só para a gente voltar, né? O que eu estava, o dado alarmante que eu estava tentando trazer para vocês é que as pesquisas do INAF, Instituto Paulo Montenegro, né, ele diz, na linguagem acadêmica, né, comum, moderna de hoje, né, que, na verdade, no que ele chama de nível máximo, vamos dizer assim, de alfabetização, nós só temos 10% da população brasileira, ou seja, 90% fica abaixo desse nível. Mas o que o Falcon mostra é que esses 10%, na verdade, estão no grau mínimo de alfabetização que ele está colocando. Ou seja, no fundo, dá para a gente supor que 10% da população brasileira é passivo bruto completo. Os outros 90% são incompletos. Eles cometem muitos erros de ortografia, de concordância, porque no fundo eles não sabem nem imitar direito a língua. Né? Então, a coisa do ponto de vista, assim, não tem nem muita razão na coisa ali, a pessoa não sabe usar mesmo. Né? E os outros níveis, os que o Falcon dizem que já são mais intelectuais, né? Não dá nem para saber, porque o Instituto, a pesquisa, não consegue procurar isso, ou seja, ela no fundo nem supõe que existe isso. Né? Então, aí ele vai falar que o segundo nível é o que ele chama de passivo incipiente. Incipio, né, em latim, incipio, significa começar. Então, tem um nível da pessoa que está recebendo a linguagem, mas começando a percebê-la intelectualmente. Começando a perceber a forma dela, né, do ponto de vista intelectual. E parece pouca coisa. Mas será que é muita diferença? Eu digo para vocês que depois que eu entendi esse negócio e, vamos dizer assim, virei passivo incipiente, realmente digo, é bastante diferente, sim. É bastante diferente, sim, porque o grau de compreensão que a gente começa a ter da linguagem de qualquer coisa que a gente leia é bem mais interessante. Só que, para além do incipiente, a gente tem mais 2 níveis ainda. Né? E o que acontece, por exemplo, uma forma fácil de perceber um passivo incipiente, né? Em geral, como é que as pessoas aprendem línguas hoje em dia? Inglês, sei lá, qualquer idioma, né? Elas vão para alguma escola e ficam sendo expostas às situações cotidianas da língua, né? Ela entra, pede um lanche, diz boa noite, diz bom dia, pergunta como é que tá, aquela coisa de aula de inglês, sabe? E você vê que a pessoa fica repetindo até que ela vai se acostumando, começa a ganhar alguma agilidade com aquilo. Se você pegar esse mesmo grupo de pessoas e falar, calma aí, a gente vai estudar gramática, a gente vai estudar por regras, e você vai começar a intuir, através daqueles princípios, novas consequências, né? O que vai acontecer? As pessoas travam completamente. Não vai, elas acham muito difícil. É porque, no fundo, elas não foram treinadas intelectualmente a compreender a forma da linguagem humana. Né? O passivo incipiente é ao contrário. Né? Ele fala, opa, isso aqui está muito melhor, porque ao invés de ficar imitando e repetindo, eu estou tentando usar a minha inteligência a favor desse treino, vamos dizer assim, de uma nova língua. Né? E aí aprende muito mais rápido o idioma. Né? E o que a gente vê é que quando a gente vai estudar latim da forma correta, o que começa a acontecer com a nossa inteligência é exatamente isso. Você leva, no fundo, no começo, um baque, assim, um susto, para, poxa, eu não sabia nada do português, é isso que normalmente os meus alunos falam, poxa, passei 2 meses estudando latim, a pessoa ainda não estou entendendo latim, mas, assim, o que eu aprendi de português nesses 2 meses vale por todo o resto que eu aprendi ao longo dos anos, né? Porque agora a coisa começou a fazer sentido, né? E porque, no fundo, você está entendendo a forma, a estrutura, né? O porquê das coisas, né? E aí, depois do incipiente, a gente teria um outro nível que seria chamado o passivo refinado, que é a pessoa que, do ponto de vista, vamos dizer assim, de regra, de estrutura de língua, ela compreendeu praticamente tudo. O que ela está fazendo agora é que ela está começando a sentir, vamos dizer assim, ter uma sensibilidade para as nuances nas situações mais complexas da língua, por exemplo, o que a gente chama de período composto. Quando um parágrafo, uma frase é bem densa, né, cheia de orações subordinadas, por exemplo, né, e a pessoa começa a entender, a conseguir manter a atenção dela no todo, apesar das partes serem, né, cada vez mais, vamos dizer assim, abertas, né, e a pessoa consegue manter essa atenção e depois entender, olhar e chegar ao todo, no fundo ela está se tornando um passivo refinado, né, ele está tendo uma certa facilidade de olhar para a estrutura como complexa, né? O paciente incipiente, no fundo, é o cara que fica craque
no período simples, ou seja, o cara que começa a entender a estrutura das frases, assim, pá, pum. A frase pode vir do jeito que tiver, toda torta, pode se pegar lá uns Lusíadas, lá umas estrofes todas complicadas, você rapidinho reordena tudo e sabe explicar o porquê. Não é porque você acha, parece que é isso, né? Essa é a minha opinião. Veja, o Paulo Freire fez isso com todos nós, né? Ou seja, a pessoa lê um texto e fala, eu acho que é isso. Aí o outro fala, minha opinião é essa. No fundo, não tem essa de opinião. Se é um bom texto, ou seja, ele diz algo, né? E você tem que ser capaz de explicar racionalmente porque ele diz aquilo, né? E o autor sabia que estava dizendo aquilo racionalmente. Não tem, vamos dizer, não é uma coisa de tentativa e erro, né? Então, o passivo incipiente fica bom nisso, e o passivo refinado, né, ele fica bom nas estruturas maiores, né? Mas o que o Foucault fala, e aí é uma coisa que eu não tenho experiência ainda real em mim, porque eu não me sinto nesse nível, né, que é o que ele chama de passivo culto. É a pessoa que, no fundo, consegue olhar para um grande texto, para um texto assim de nível realmente alto, como os Lusíadas, como a Eneida, ou podemos pensar assim como as Sagradas Escrituras como um todo, e ele consegue, no fundo, fazer um ato de contemplação do todo, considerando cada uma das partes, né? Ou seja, ele não só está indo já vamos dizer, da oração, da frase simples, do período, do parágrafo inteiro, da estrofe inteira, ou no conjunto de estrofes, mas ele está conseguindo olhar para um poema inteiro e percebendo a forma do poema e o que o poeta está querendo, qual símbolo ele está querendo, no fundo, apresentar com as escolhas das partes também, né? No fundo, percebam que, se a gente fosse fazer uma analogia com o Hugo de São Vítor, né, nós estamos falando de leitura, meditação e contemplação, né? O passivo culto é essa pessoa que aprendeu, do ponto de vista literário, do ponto de vista da compreensão de um texto, né, de uma narrativa, né, ele aprendeu a olhar o todo, ele aprendeu a voar com uma águia por cima e perceber tudo, sem deixar as partes, vamos dizer assim, de fora. Ele vai tanto para o micro como para o macro. E o que o Foucault foi mostrando é que, ao longo dos séculos, vamos dizer assim, seja na educação antiga, seja, vamos dizer assim, um Cícero, um Platão, depois um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, né, um Camões, ou seja, a educação que essas pessoas tiveram, né, ela conduzia as pessoas a esse nível. Ou seja, ela queria que as pessoas chegassem a essa capacidade de olhar o texto como um todo. E que elas tivessem ido do versinho, do pedaço mais simples, dominando tudo até chegar no texto todo, né? E se ela não tivesse feito isso, no fundo, ela nem ia para os próximos níveis, sabe? E ter feito isso já era muito. Por exemplo, se a gente for pegar os grandes escritores assim, de literatura, como, sei lá, William Shakespeare, o próprio Camões, etc., eles não foram muito além disso, sabe? Eles tiveram gramática e retórica. Alguns começaram a ter um pouco de lógica, que seria o terceiro nível, né? E a maior parte deles nem entraram no quadrivium, nem começaram, de fato, a estudar filosofia. Mas, assim, a capacidade intelectual deles já era muito alta, né? Porque eles, no fundo, eles não ganharam, vamos dizer assim, eles não aprenderam simplesmente a armazenar uma série de conteúdos, como a educação moderna faz com a gente, né? Ela vai lá e joga um monte de conteúdo na nossa cabeça, depois você tem que despejar no vestibular, numa prova, etc. E você não sabe para que serve aquilo, você não consegue usar aquilo para nada, né? A educação antiga não, ao contrário, ela estava preocupada em produzir um efeito na nossa alma, vamos dizer assim, na nossa inteligência, e torná-la mais eficaz, ou seja, mais capaz de cumprir a sua função, que no fundo é o quê? É conhecer a verdade, né? O objeto da inteligência é a verdade. Só que o problema é, nós não somos anjos, ou seja, a gente não bate o olho no objeto e compreende tudo de uma vez, né? Ao contrário, a gente, no fundo, tem que fazer o quê? A gente até tem a simples apreensão, o primeiro ato intelectual de reconhecer a essência de algo, mas, no fundo, depois, em seguida, o que é a verdade? Né? É fazer um juízo, um julgamento. É ver se uma coisa se encaixa com a outra, né? E depois, como é que eu faço para chegar, por exemplo, de coisas já estabelecidas, já conhecidas, em coisas não conhecidas ainda, né? Coisas que estão escuras, vamos dizer assim, através do raciocínio. No fundo, tudo isso não acontece sem concurso, sem ajuda da linguagem humana. Então, no fundo, a linguagem humana, ela é parte, vamos dizer assim, da inteligência humana. A nossa inteligência, ela é discursiva, ela não é simplesmente intuitiva, né? Então, conhecer e dominar, de alguma maneira, a linguagem humana, de uma maneira, assim, é conhecer
o mecanismo pelo qual a sua inteligência funciona. E os antigos entendiam isso, ou seja, se você quer estudar qualquer outra coisa, você primeiro precisa ter estudado isso, precisa ter entendido como é que funciona a sua mente, né? E aí depois as outras coisas iam se abrindo, né? E iam se abrindo nesse nível, né? Por exemplo, aí vinha o quadrívio, a pessoa ia estudar aritmética, geometria, música, que não tem nada a ver com cantar no coral, tocar um violão, ou seja, era música no sentido filosófico, no sentido, né, também da matemática, né, das proporções, da harmonia, né? E por fim, a astronomia, né, que era enxergar a harmonia, vamos dizer assim, né, numérica, inclusive do cosmos como um todo, dos astros, né? E aí, quando a pessoa já tivesse feito tudo isso, e ela, no fundo ela já tem muito material para contemplação, ela, pronto, agora você vai refinar tudo isso no estudo assim, sistemático de filosofia. E essa pessoa que tivesse feito esse estudo, eu falava, muito bem, se você tem um domínio filosófico, você está pronto para olhar para a revelação e tentar explicá-la do ponto de vista humano, buscando, vamos dizer assim, a Deus, que é a teologia, né? Que era o ápice, vamos dizer, da educação medieval, antiga, né? Então, você veja que é uma questão de nível, assim, e hoje em dia, de alguma maneira, o que acontece? Até pela urgência, vamos dizer assim, que a gente sente de tá tudo tão atrapalhado e a gente ter sido, vamos dizer assim, tão enganado e perdido tanto tempo, né? A gente pode ter aquele desejo bora, vamos lá para cima, vamos resolver o problema lá em cima, né? Mas o problema é que a gente não tem as ferramentas para isso, né? A gente fica tateando e patinando lá em cima. Com isso, eu não estou dizendo assim que, então não posso fazer nada, só tenho que estudar poema. Não é esse o ponto, né? Assim, não é o sentido de, então não rezo, eu não conheço as Sagradas Escrituras, né? Não é isso, né? Mas a gente tem que deixar um espaço concreto na nossa vida, né? E pelo menos assim, do ponto de vista de humildade, reconhecer que, se eu não domino, né, essa ferramenta básica que é a linguagem, querer ficar sistematicamente fazendo outras coisas somente, é ficar andando em círculo. E não vai resolver, né? E como é que a gente sabe se a gente domina, vamos dizer assim, né? Em geral, seria isso, a gente teria que ser exposto a esses grandes textos e saber explicá-los, né? Bater um olho que não é estrofe de Lusíadas, reorganizar tudo, né? Pesquisar uma coisa ou outra no dicionário, um vocábulo que você não conhece, e tá aqui, isso aqui, né? A interpretação é essa, por causa disso, olha só, ele está ligando essa palavra com aquela coisa ali, ele está mostrando isso aqui, pronto, você está treinado para isso. O ponto me parece que a maioria absoluta de todos nós não foi treinada e não está em nível, vamos dizer assim, de competência de fazer isso. Ou seja, nós deveríamos deixar um tempo da nossa vida, um espaço da nossa vida para tentar fazer isso, né? E seja do ponto de vista de um estudo do próprio idioma, né, como eu falava com esses grandes textos, né, ou também seja do ponto de vista com o estudo do latim, né. O latim é mais rápido ainda, assim, turbina mais a coisa, né, é mais avançado, assim, mas é um pouco mais difícil também. E eu vejo que do ponto de vista da educação infantil também, não tem como menosprezar a língua portuguesa, então é uma coisa que vai caminhando junto da outra, né. E no nosso colégio a gente tem tentado colocar esses elementos, né, e tenho visto, assim, com a graça de Deus, os frutos de perceber os alunos chegando ali por volta dos 13, 14 anos, assim, com uma capacidade de compreensão, não só de textos, mas, no fundo, do discurso humano, né, bem mais alta do que é comum, né. E aí, paralelo a isso, aqui a gente tem o professor Alexandre também, que veio agora fazendo um trabalho com matemática, né, e é legal que está dando certo, né. Mas ele mesmo depois já percebeu, falou, antes não estava dando certo assim, por quê? É porque, no fundo, os alunos que nós temos aqui, os mais velhos, né, eles têm um domínio da linguagem, então eles estão conseguindo captar o que o professor Alexandre está falando. Se ele for tentar fazer isso com alunos que não têm esse domínio, a gente vê que não vai. A própria matemática, porque, no fundo, o que ele faz ali não é um adestramento, vamos dizer assim, meramente do cômputo, não é aprender a fazer contas rápidas, etc., né, é entender a filosofia por trás da matemática, o que faz aquelas contas serem verdadeiras, né? É a verdade que está por trás da coisa, né? De alguma maneira aritmética mesmo, né? Então, assim, eu acho que, assim, como uma primeira exposição, tem muita coisa que dá para a gente falar daqui, né? Mas eu penso que talvez você já esteja com mais dúvidas do que compreensão da coisa, né? Então, eu acho que a gente podia abrir para ver, e se for o caso, a gente vai aprofundando mais em certos detalhes, né? Ótimo, excelente, excelente. Nossa, João, agradeço muito, porque eu vejo
o Falcão divulgando esse curso dos letramentos, a Amanda também fala sobre isso, mas até hoje eu nunca tive oportunidade de conhecer do que se tratava esses graus, e aí você contou aqui pra gente. Muito interessante tudo isso. Deixa eu fazer duas perguntas aqui. Existe o correspondente oral, assim, da linguagem, dos textos, digamos assim, não da linguagem, dos textos, né? Então, a linguagem pode se dar pelos textos e por via oral, pelo discurso oral. Então, esses graus também devem acontecer, imagino, num discurso que as pessoas estão ouvindo isso, Claro, né? totalmente. E isso é muito curioso, porque, veja, qual que é a vantagem do discurso oral, né, com relação ao discurso escrito? É que quando você está falando, há uma série de recursos que a gente usa para se fazer entendido, né, se fazer entender, que nos textos não é possível colocar, né? Então, a quantidade de gesticulação que a gente faz, né, faciais que a gente faz, de entonação, tudo isso de alguma maneira vai ajudando a pessoa a captar mais ou menos o que você está querendo dizer. Eu já vi essas teorias aí, acho que até de neurolinguística, enfim, fala que a linguagem, vamos dizer, corporal, ela no fundo é mais específica do que a linguagem verbal, de fato. Eu não sei, né? Nunca entrei por essa seara aí, mas que tem muito isso aí, sim, com certeza. É muito mais fácil aprender ouvindo alguém falar por uma aula do que lendo um texto, né? E a educação literária é exatamente fazer o quê? É fazer com que você seja capaz de reconstruir, vamos dizer assim, na leitura de um texto, algo dessa facilidade oral. Então, no fundo, e a poesia é muito boa por isso, porque ela foi feita não para ser lida, mas para ser ouvida, né? Por exemplo, os gregos já faziam educação literária mesmo não tendo escrita. Quando você vê que Homero passa a ser a referência de educação na Grécia, e as crianças, ou seja, todo mundo memorizava textos, assim, versos mais versos de Homero, quando a gente fala memorizar, assim, não é, sabe, 10 versinhos, assim, é milhares. As pessoas tinham de memória milhares e milhares de versos, né? São Jerônimo tinha a Bíblia de cor, assim, assustador, de fato é assustador, mas assim, todo mundo que tinha alguma vocação intelectual, né, tinha uma memória, assim, brutal, né? E o primeiro ponto é esse, né? Inclusive a gente começa o trabalho através da memorização, porque eu acho que o grande engodo, assim, principal da educação moderna foi ter conseguido tirar a memorização de cena, entendeu? Por onde começou, assim, que a hora que você tirou a memorização de cena, né, a ideia de colocar as coisas na memória, acabou, porque a inteligência, o que ela faz? Ela, no fundo, ela só consegue ficar passeando sobre os dados que estão ali dentro da imaginação, né, da memória. Se não tem nada, pronto. É que nem você ter o estômago, mas você não tem comida ali dentro. O que vai acontecer? Vai virar uma úlcera. O estômago ele continua fazendo o trabalho dele, mas ele não consegue quebrar nada, né? Ele não consegue... Então, quando o Hugo de São Victor chama, aquilo que ele chama de leitura não é o passar o olho por um texto. O que ele chama de leitura, no fundo, é a retenção do que você está lendo, né? É, de alguma maneira, a memorização, né? Seja a memorização estrita, a memorização de palavra após palavra, ou a memorização geral, vamos dizer assim, de uma ideia, de algo que está sendo dito ali, né? E aí a meditação é ficar passando, vamos dizer assim, ruminando aquela ideia, aquela mensagem, né? Até que você começa a perceber que a sua inteligência brilha, solta uma luz ali, fala, opa, tem coisa aqui, né? E aí você enxerga uma verdade que está por trás. Mas isso é um trabalho interno, tá vendo? Não é, ou seja, não tem uma meditação de livro aberto, vamos dizer assim, né? Aquele elemento tem que estar ali, né? E a gente vê que os antigos tinham isso mesmo, assim, ia estudar um poema, o poema não estava no papel, seja, a primeira coisa que ele tinha que fazer é ir para a memória, né? E não é um negócio muito difícil, tá? É engraçado, porque eu forcei isso nos meus alunos mais do que em mim mesmo. Então, hoje, eu tenho alunos aqui que memorizam coisas assim que eu patinaria, ou seja, eu vou demorar mais tempo para memorizar do que eles, porque eles ganharam a técnica, né? E é rápido mesmo, né? Assim, tenho aluno ali que já tem o primeiro canto dos Lusíadas inteiro, né? Ou seja, nós estamos falando de 50 minutos de recitação, sabe? E o ponto, mas só memoriza. Não, ao contrário, ou seja, a memorização é só o começo. A memorização não é o trabalho verdadeiramente intelectual, né? Então, de fato, quando a gente diz que a pessoa não é analfabeta, ou seja, não entende o texto, isso quer dizer que também, tá, em alguma medida, um pouquinho mais leve, mas em certa medida, ela também não entende o que as pessoas estão falando com ela. Ou seja, o discurso também não chega, percebe?
E a gente vê que, se for pensar num nível assim, até mais baixo, vamos dizer assim, social, sei lá, das pessoas, você vê que as pessoas brigam muito, por quê? Porque elas não se entendem. Tudo vira discussão e vira briga, porque, na verdade, a pessoa não está entendendo o que ela está falando. E, no fundo, ela não sabe o que é entender mesmo. Então, rapidamente, a coisa vai para o pau, né? Então, é um problema, assim, isso gera um problema, inclusive, social, né? Assim, não estou dizendo que todo mundo, sabe, deveria chegar nesse nível, assim, né? A Idade Média não fez isso com todo mundo, ela fez isso com uma elite, vamos dizer assim, com os vocacionados a uma vida intelectual. Mas você veja que essa, vamos dizer assim, essa elite, ela fulgurava, ela brilhava, e ela conseguia pôr ordem no resto da sociedade, certo? De modo que aquela velhinha analfabeta que ia na missa, ao receber, né, o discurso, quando ela ia à missa, recebia a homilia do padre, ou seja, ela tinha condições de compreender, de pegar, e ela sabia que depois ela não ia poder ler, então ela tinha que gravar na memória, ela tinha que guardar. Vocês conhecem aquele caso de Dom Bosco, né? João Bosco, que ele foi ser alfabetizado bem tarde, já era um rapazão, assim, né? E aí o pároco começa a ficar interessado no jovem João Bosco, ele fala, olha, esse menino parece muito piedoso e tal, e aí vai conversar com ele, né? E aí resolve fazer uma pergunta para ele, João, o que eu falei na missa hoje? O que eu falei na homilia? Né? E aí ele contou tintim por tintim da homilia, aí o padre ficou espantado, falou, rapaz, mas você prestou atenção em tudo, né? Pois é, mas por quê? Como é que você faz assim? Ele falou, olha, o ponto é que eu não sei ler, se eu não gravar tudo que o senhor falou, no que eu vou meditar ao longo da semana? E aí o padre perguntou para ele, então me conta o que eu falei na semana passada. Aí ele falou de novo. E na outra, ele falou também. Aí o padre falou, nem eu lembro. Né? Então você vê, assim, de alguma maneira, ele já estava passando por um processo, de alguma maneira, vamos dizer assim, espiritual e intelectual ali, simplesmente porque ele amava muito aquilo e ele gravava dentro, né, guardava aquilo consigo. Certo? E aí a nossa educação diz, não, eu não preciso memorizar nada. Né? Você precisa entender. O que adianta entender para esquecer 5 minutos depois? Né? Se você não memoriza, você não sabe, você entende, mas esquece, não adianta nada, né? Então, o primeiro passo, assim, sobretudo pensando em educação infantil, é desenvolver memória, é desenvolver atenção e memória, ou seja, ela tem que conseguir prestar atenção, isso, nesse ponto, é a atenção auditiva mesmo, ou seja, né, que a criança, hoje em dia, há muito estímulo visual atrapalha mesmo, porque a criança fica vendo tela, desenho o tempo inteiro, né, e aí depois, quando ela tem que só ouvir, ela não consegue, né. Então, desenvolver a atenção auditiva, né? E depois memorização, guardar aquilo, né? E a gente vai vendo, assim, com as crianças, assim, né? Mesmo as pequeninas no colégio, é bonito, a gente faz uma catequese, faz alguma coisa, e depois você pergunta, vê que elas lembram, elas puxam, né? Porque no fundo, mas é porque são super inteligentes? Não, porque são sadias, ou seja, porque não estão tendo, né, tanta tranqueira ali, tumultuando, vamos dizer assim, a vida interior da criança, né? Então, não sei se respondi, mas acho que sim. O mesmo processo acontece. Sim, muito bom, muito bom. Né? Olha, aí você me lembrou de uma coisa interessante. No final da Idade Média, devia acontecer o mesmo. E isso já foi uma discussão aqui entre o grupo, há 1 ano, 2 atrás, né, porque não tinha imprensa ainda. Uhum. Então, ninguém tinha as Sagradas Escrituras em casa. Só tinha lá na igreja. Então, o padre falava na missa, fazia homilia, a única coisa que as pessoas tinham era a memória delas, para guardar aquilo na memória. Uhum. E o cristianismo era muito mais arraigado lá do que hoje. Sim. Olha que curioso isso, né? Então, um dos motivos deve ser isso que você está falando. Então, a memória era treinada muito mais. Com certeza. Com certeza. E você vê também a sabedoria da igreja, né? A gente pode pensar assim, mas olha, que é uma discussão que se tem bastante hoje, eu acho que é bom que se tem, inclusive, a discussão, e não que fique só grupos acusando um ao outro, né? Mas, por exemplo, tem gente que fala, olha, mas ao invés de estudar aí os Lusíadas, né, por que a gente não vai estudar as Sagradas Escrituras? Por que a gente não joga fora todo esse arcabouço, esse arsenal, vamos dizer assim, pagão? Eu acho até uma sacanagem dizer que os Lusíadas é paganismo, porque é a história de Portugal, ou seja, né, a história da nação que nos achou, que nos criou, né, e que tem lá no seu berço o próprio Cristo, né, fazendo aquela nação nascer. Não sei se vocês conhecem a história, né, de Dom Afonso Henriques, que, tendo que defender o seu território, recebe, né, a visão de Cristo, que diz para ele, olha, é do meu agrado te estabelecer como rei, e estabelecer um reino, né, o reino de Portugal, porque a partir dele eu quero levar a fé, né, no meu nome, às nações mais longínquas. Ele fala isso aí no século XI.
né? Ele fala isso no século XI, e 400 anos depois, o Brasil é descoberto, Portugal, vamos dizer assim, anda pelo mundo inteiro levando a fé, né? Então, o fato dos Lusíadas usar elementos mitológicos para figurar o poema não faz dele um poema pagão. É isso, né? Ele é essencialmente um poema cristão, né? Assim, porque Portugal é essencialmente uma nação cristã, né? Então, mas ao invés de usar esse tipo de coisa, a gente deveria só usar as Sagradas Escrituras, né? É uma discussão que se tem, né? É claro, tá, que eu não acho que nós não devemos, por exemplo, ensinar a história sagrada, conhecer a vida dos santos. É óbvio que isso faz parte profunda do processo, porque nós somos católicos, somos cristãos, ou seja, né? A referência principal que eu quero que o meu filho tenha, de modo algum, sei lá, é Aquiles. Não é isso, não é? São os apóstolos, são santos, é Cristo, Nosso Senhor, é óbvio, né? Mas o ponto é que, em certo momento, em certo grau de maturidade da criança, que ela vai começar a fazer um treino intelectual, eu acho que o problema de você tentar fazer o treino intelectual nas Sagradas Escrituras é complicado. Por quê? Porque, no primeiro momento, a Sagrada Escritura ela não é uma linguagem exibicionista, ou seja, Deus não escreveu as Sagradas Escrituras para mostrar o seu dote literário. Não é isso, né? Então, ele não fez questão de ser complexo do ponto de vista linguístico, né? Se não é complexo do ponto de vista linguístico, muitas vezes você não vai conseguir levar a inteligência ao grau máximo dessa compreensão. Por outro lado, se ela é simples do ponto de vista literário, né, do ponto de vista espiritual, ela é supremamente complexa. Ou seja, ela foi feita para dar alimento para todos os santos de todos os tempos. Então, assim, é inesgotável, ou seja, a palavra de Deus. Né? A palavra de Camões é a palavra de Camões, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu acho que se corre um pouco o risco de fazer o quê? De você rebaixar o texto sagrado para ser um texto que você está só analisando, né, do ponto de vista intelectual, ou, por outro lado, pelo que eu vejo, nem se faz treino intelectual nenhum. Você simplesmente tenta ir logo para a compreensão profunda, espiritual das Sagradas Escrituras, mas você não garantiu que a criança, ou que, enfim, quem esteja lendo, é capaz de dominar, vamos dizer assim, a estrutura básica do idioma, ou da linguagem, para poder dizer que a interpretação é essa e não aquela. Você fala num sentido quase como se fosse uma profanação, você ficar usando o texto sagrado, de alguma maneira, treinando, repetindo coisas, exato, usando. Né? Tem esse problema, ou tem o problema que você não rebaixa o texto sagrado, você vai fazer o que tem que ser feito com ele, só que com uma pessoa que não está treinada linguisticamente. Ou seja, no fundo, o que vai acontecer? O protestantismo. Livre exame. Não, nós somos católicos. Eu vou dar logo aqui a interpretação de Santo Agostinho, de Santo Tomás. Então, o que você está fazendo? Você também não está fazendo exatamente um treino intelectual. Você está dando cultura religiosa. Uhum. Se você, veja bem, se você não sabe explicar o sentido literal do texto ainda, né, você querer ir para todas as outras coisas, no fundo, assim, é óbvio que Deus pode fazer o que ele quiser. Então, assim, no sentido assim, mas Deus pegou São José de Cupertino, que era, né, estúpido, vamos dizer assim, do ponto de vista natural, né, e fez dele um grande santo. Sim, é óbvio. Né, Deus é livre para fazer isso aí. Mas do ponto de vista, vamos dizer, técnico, nós não podemos achar que nós está livre para ficar queimando etapa desse jeito. Né? Deus faz o que ele quiser, mas a gente não pode fazer assim. Né? Já que deu certo com São José de Cupertino, então ninguém precisa saber mais nada, vão ser todo mundo analfabeto. Não é assim. Né? Então, eu vejo assim, do ponto de vista de imaginação, eu acho que, claro, as crianças têm que ter, sim, conhecimento bíblico, conhecimento das histórias, mas não é um conhecimento que vem através da leitura individual dela, criança. É um conhecimento que vem da catequese, ou seja, que vem de um adulto que ama aquilo, que conhece aquilo e que é capaz de passar esse amor e esse conhecimento das Sagradas Escrituras como uma narrativa mesmo. Né? Então, assim, a criança não vai ficar analisando o texto bíblico. Né? Ela vai conhecer o texto bíblico de ouvido, ou seja, como é que o que a igreja faz. Né? É o que a gente está falando. Dom Bosco não ia lá ficar lendo a Bíblia, mas ele escutava a pregação. E a gente espera, né, pelo menos na época dele, né, essa pregação era coerente com o que a igreja ensinava. Então, a igreja não... Você vê que a igreja nunca teve muito esse afã, esse desejo de falar, olha, todo mundo tem que ler a Bíblia. Todo mundo tem que conhecer a Bíblia. E essa é a missão da igreja. Né? Mas conhecer a Bíblia como? A partir da interpretação que a própria igreja vai dar. Porque Deus inspirou a igreja, vamos dizer assim, a escrever, a reconhecer e, por fim, a interpretar. Né? Muito bom, muito bom.
Olha, deixa eu só fazer mais um comentário. Talvez acho que você concordaria, então. Depois o José Carlos já levantou a mão, a Alessandra tinha levantado a mão também. Mas deixa eu fazer um comentário. Isso que você estava falando é interessante, assim, porque você precisa de textos que exijam um treino da técnica da linguagem, que tenham que ter uma complexidade para você Uhum. treinar isso. E as Sagradas Escrituras, ela é um texto simples, textualmente, É em embora geral, né? Tem espiritualmente algumas coisas tenha. mais complicadas, mas em geral não é a ideia, né? Assim, ela não quer se exibir, né? Exatamente, ou seja, embora espiritualmente ela é Seja- densa e carregadíssima e tem Uhum. o valor das Sagradas Escrituras. É Sim. a mesma oposição, o mesmo contraste entre, por exemplo, o Padre Antônio Vieira e os textos do Hugo de São Vítor, né, os Uhum. sermões do Hugo de São Vítor. Né, então, pô, eu acho que talvez você concordaria com isso, né? Assim, né? Os textos do Padre Antônio Vieira são de altíssimo nível do ponto de vista da técnica da linguagem, Uhum. do estilo, dos recursos linguísticos que ele usa, é uma coisa fora de série. Sim. Embora espiritualmente é mais simples, é mais aguinha com açúcar, Uhum. espiritualmente. É Sim. tudo bem evidente, assim. E os sermões do Hugo de São Vítor é o contrário. É uma linguagem praticamente de criança ali, textualmente, né, do ponto de vista da técnica da linguagem, Sim. Mas onde ele está chegando, né, espiritualmente, embora espiritualmente seja mais denso. sim. Interessante. Não, eu entendo perfeitamente e concordo 100% aí com tudo que você E está veja como falando. é que são as coisas, né? Quando eu falo que é necessário uma educação literária, não é porque depois a pessoa deve ser, vamos dizer, pedante e se exibir falando, se comunicando. Não é isso. Por exemplo, São Tomás claramente tinha uma educação literária assim elevadíssima, claramente mesmo tinha. Não é à toa que os hinos, as poesias que ele escreveu também são muito bonitas, né? É um cara que dominava a técnica, assim, de escrever em latim perfeitamente, apesar de falar, o latim de São Tomás é um latim rude, mentira, assim, é um latim bem feito, um latim bem escrito. Porém, você veja que, como a mensagem que ele está pensando é muito densa, ele faz questão de deixar a linguagem simples, sabe? Então, também faz parte, ou seja, no fundo, ele tem controle, esse é o ponto, sabe? Não é que não, ele tem que se exibir, não, ele tem controle. Se ele precisar se exibir, ele se exibe, se for necessário, se for adequado para aquilo que ele está querendo falar, senão ele abaixa, sabe? Né? Então, o ponto é ter controle, né? Saber como usar a coisa, né? Tem excelente domínio, né? Tem que ter domínio Exato, da linguagem. Muito né? bom. Tipo um jogador de futebol, né? Ele precisa fazer o É, gol lá. não é toda hora que Não ele tem que precisa fazer ficar todo aquele fazendo drible, né? balãozinho, fazendo graça com a Exatamente, bola toda não. hora. Mas se ele souber fazer, provavelmente dar o passo não vai ser difícil, sabe? Exatamente. Né? Vamos dizer assim, ele tem que estar folgado, assim, vamos dizer, ele tem que chegar mais longe se precisar, né? Uhum. Para fazer a coisa com segurança. José Excelente. Carlos, bora lá. Bom, eu passo a vez para a Alessandra, depois eu faço a pergunta. As Ótimo. damas primeiro. Diga, Alessandra. Alessandra, o Pode. vídeo? Então, vai lá, José Carlos. É você mesmo, então. Já já ela volta aí. Bom, então, a minha pergunta é o seguinte: como vocês têm hoje 300 crianças, como é que é essa migração de uma criança que não recebeu esta boa formação e vem da educação, vamos dizer assim, formal, né? Como é Uhum. que é esse processo de migração ou desintoxicação dessa criança que veio do ensino que nós temos aí, né? Do, Sim, das fundações, e o pai resolve colocar no colégio que tem essa estrutura de sim. educação. Uma outra pergunta eu dou aula numa escola aqui de filosofia. Como, assim, sorrateiramente, introduzir um pouco desse conhecimento, desta forma de educação que é como tem que ser, né? Ali, como é que nós podemos, assim, aos poucos, infiltrar isso, né? Para até que os outros professores, colegas possam se contagiar, né? Uhum. Vamos lá. Então, primeiro, a gente faz essa migração, essa adaptação, né? Assim, apesar de a gente ter 300 alunos, o que acontece? Na prática, boa parte desses alunos estão vindo do começo. Os alunos que vão chegando depois,
é aquela coisa, quanto mais velho ele é, mais difícil é esse processo. Então, um aluno que, por exemplo, vai chegar no 7º ano, no 8º ano, ou seja, é difícil mesmo, é bem pesado, né? Quanto mais cedo ele chega, mais fácil é de se ambientar e de começar logo, vamos dizer assim, encaixar um ritmo melhor, né? Eu já tive algumas alunas, assim, que chegaram e que, no fundo, a coisa não foi tão bem sucedida, eu acho que, sobretudo, porque a família não tinha comprado perfeitamente ainda a coisa da escola, então ficou ali um embate por um tempo, até que depois, por fim, as famílias acabaram até preferindo sair da escola, né? No sentido de embate do quê? Porque você fala, olha, acabou a mamata, assim, né? A criança vai ter que ser exigida, vai ter que, né? Então, se ela não está acostumada a memorizar, ela vai ter que se acostumar, né? Isso dá trabalho mesmo, né? E a gente, assim, a gente tem algum mecanismo de aula de reforço, né? A gente já fez algumas coisas, assim, que do ponto de vista, vamos dizer assim, legal é até complicado, mas assim, de falar, olha, essa criança claramente não tem como seguir essa série aqui, né? Então, ela, por exemplo, de repente, assiste as aulas numa outra série e depois repete de ano, né? Coisa assim que a gente já teve que fazer, foi raro, assim, entendeu? Né? Até, enfim, a aula vai ficar gravada, até é ruim, né? Do ponto de vista de que alguém vai ver isso aqui, né? Mas, assim, coisas que a gente já fez que ó, a criança tem que voltar naquilo que ela precisa. Se ela tem 12 anos, mas a capacidade dela, no fundo, é a mesma de uma criança de 7, você tem que correr atrás naquilo que ela tem que resolver lá atrás, né? Então, assim, porque senão você vai ficar só fingindo, né? Assim, ela vai ficar ali, você vai ficar dando nota para ela passar, né? Mas ela não vai conseguir fazer a coisa mesmo, né? Mas, em geral, tá, a gente tem muito pé atrás de receber crianças muito, novas, de turmas mais velhas, né? Então, a gente não pega mesmo, assim, é muito difícil, assim, em geral, as que estão entrando, por exemplo, as crianças que estão entrando esse ano, ou que entraram no ano passado, também foi assim, elas se aproximam no colégio, aí elas começam a fazer, por exemplo, fazem as minhas aulas online, assim, elas vão se preparando um pouco antes de fato, entrar na escola, né? Porque quando entrar, o ritmo puxa, né? Agora, sobre outra questão, né, como é que a gente pode ir colocando essas coisas, né? No fundo, eu acho que assim, o primeiro ponto, a gente tem que sempre entender que a gente tem que fazer isso em nós mesmos, né? Antes de querer fazer no nosso aluno, né? Então, por exemplo, se você começa a mergulhar nesse universo, por exemplo, da literatura, da poesia, começa a ver o valor, a beleza disso, como é que, né, num poema, às vezes está escondido ali uma coisa maravilhosa que a gente não percebia, simplesmente porque a gente não estava nem entendendo, né? Então, se você vai se abrindo e vai conhecendo, né, como é que funciona, vai aprendendo, memoriza um poema, aprende, né, interpreta o poema, reconhece ali o que está acontecendo, e aí o segundo passo seria o quê? Eu quero levar isso para outra pessoa, né? Então, o que é natural, assim, né? Que é o que a gente faz com o evangelho também, né? A gente quer levar o evangelho porque, no fundo, a gente viveu aquilo. Então, assim, eu conheci o Cristo, eu aprendi sobre ele, ele mudou a minha vida e por isso que eu quero levá-lo adiante. Senão, não faz sentido, né? Se o Cristo não é o verbo divino, né? Com o qual você teve um contato real, né? Assim, espiritual, não estou dizendo emotivo meramente, mas espiritual e real, se a sua vida não foi transformada pela fé, né? Pela graça de Deus, é meio ilusório você achar que você vai sair falando de Cristo para as pessoas e vai acontecer as coisas, né, que elas vão se converter. Não vai, porque, no fundo, é uma transmissão, vamos dizer assim, de vida, né? E educação é exatamente isso também. No fundo, é uma coisa de alma para alma, né? Ou seja, quando você está educando uma pessoa, seja seu filho, seja um aluno, de alguma maneira você está transmitindo a forma da sua alma para a alma dele, né? Isso é muito sério, né? É muito pesado, assim, porque a gente olha para a gente na nossa miséria e fala, poxa, não dá, né? Eu não sou essa pessoa, né? Mas aí o ponto é, na medida que eu for me aproximando de Cristo, ou seja, que eu me torno um verdadeiro imitador de Cristo, será que algo da forma da alma dele não começa a se transmitir também? Né? O verdadeiro educador, assim, você fala, pô, não, por que Dom Bosco conseguia fazer o que fazia? Né? Por que os grandes santos fizeram o que fizeram? É porque, no fundo, ele estava transmitindo, de alguma maneira, já a alma de Cristo. Né? Como de São Paulo, né? Seja, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Opa, quando um professor chega nesse nível, quem está ensinando não é ele, é Cristo. Né? Só que isso, é claro, a gente não pode se iludir achando que, do ponto de vista humano, a gente não tem que fazer a nossa parte. Né? Então, assim, se você tem a vocação, vamos dizer assim, a sabedoria, né? Você tem que ser sábio mesmo, não tem jeito. O ponto é claro, é que a gente vive numa época que isso sumiu do mal completamente. E aí, de alguma maneira, parece que Deus está chamando
para a sabedoria, gente que nem a gente, que está muito longe disso aí, né? O que me parece, ou seja, a gente tem que ter um senso de proporção. Nós vamos virar um Padre Antônio Vieira? Nós vamos virar um Santo Tomás? Ou seja, nós vamos virar que seja um jesuíta, que já era menos que um Santo Tomás? Não, não vamos virar isso aí. Esqueçam. Esqueçamos, não é isso. A gente não está destinado a ser isso mais. Por quê? Porque a gente não tem estrutura para isso, a gente não tem mais, vamos dizer assim, mecanismos sociais que produzam isso em nós. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que recomeçar um processo, né? A gente tem que se desintoxicar na medida possível e recomeçar um processo para que as próximas gerações possam partir de pontos mais adiante do nosso, entendeu? É que negócio, você colocou o seu menino nas suas costas, ele vai ver um pouquinho mais que você. Então, assim, aquilo que eu estou começando a enxergar com 34 anos, entendeu? Pô, meus meninos com 13 também estão conseguindo enxergar aqui, né, na escola, alguma coisa, entendeu? Inclusive, com os meninos agora de 9º ano, eu já estou tendo até esse trabalho, porque eles estão voando, assim, aí já está chegando uma hora que eu falo, caramba, essa molecada aqui, eu vou ter que estudar lá mais, porque eles estão chegando, né, estão me apertando, falo, ó, eu tenho que conhecer mais coisa, entendeu? Então, assim, é isso que no fundo aqui, e eles vão poder ir mais adiante, né? E a esperança que, poxa, um menino desse com 13, 14, quando tiver com 34, opa, né, deve estar fazendo muito mais coisa do que eu, né? E vai conseguir fazer mais bem para aqueles pequenininhos lá, para chegarem antes ainda. E aí, pouco a pouco, a gente vai reconstruindo. Se a gente vai ter tempo, fôlego para fazer isso tudo, a gente não sabe, é Deus que sabe. A vitória cabe a Nosso Senhor, né? Mas a luta cabe a gente. A gente vai fazendo o que a gente pode, né? Porque o ponto é, se nós não fizermos, parece que ninguém está fazendo, ninguém fará. Né? E aí a gente pode ser culpado diante de Deus de ter rompido a corrente completamente. Deus falou assim, de fato, os jesuítas não iam se tornar, mas era para tentar alguma coisa. Vocês desistiram, não fizeram nada. E aí perdeu mesmo o elo. Né? No fundo, a igreja precisa disso. Né? E a gente tem que fazer isso de forma humilde, dizendo, olha, de fato, eu não devia ser eu. Não deveria ser eu. Né? Mas é aquela coisa, né? Não tem... Aquela coisa das pedras vão falar, né? As pedras falam, não, sobrou no nosso colo, então a gente tenta alguma coisa. Né? Mas o ponto é, tenta, pelo menos, começar da base, e não do cimo. Né? Tá bom? Aí eu acho que, assim, transformando isso um pouco na gente, naturalmente a gente vai começar a passar um pouco adiante. Né? Então, às vezes, por exemplo, se você faz isso um pouco, numa aula lá que você está dando de filosofia, de repente você introduz um poema, mexe com as pessoas, os alunos, poxa, memoriza esse poema também aí. Pronto, você está criando um espaço, né? Aí começa a memorizar, o outro quer memorizar também, a coisa vai começando a acontecer. Quando você vai ver, ou seja, isso está roubando a cena da outra aula. E é bom, de alguma maneira, porque você está puxando a coisa para a base. Né? E veja, com isso, a gente, né, eu usei aqui conceitos filosóficos, algumas coisas para falar com vocês. Não estou dizendo que a gente não deva conhecer nada disso. A gente só não deve se iludir que a gente está conseguindo entender essas coisas em um grau realmente profundo. Uma coisa é você pegar um manual de filosofia e saber de alguma maneira reproduzi-lo. Outra coisa é você mesmo chegar àquelas mesmas conclusões por si próprio. Sabe? Né? Você aceitar que São Tomás está falando a verdade, beleza. Reproduzir o que São Tomás está falando, beleza. Agora, chegar às mesmas conclusões que São Tomás por si mesmo é muito mais difícil. Né? Então, assim, é claro, a gente reconhece a roupas. Eu deveria estar entendendo a coisa do jeito que São Tomás está falando. Provavelmente ele está acertando. Né? Mas deixa eu voltar mais lá para baixo e ver se eu consigo fazer coisas que a minha inteligência não compra. Né? Que é um processo da verdade, né? Né? De verdades menores para maiores. Né? Mais Perfeito. simples para mais complexas. Né? E aí, Vanessa, diga. Oi, boa noite, João. Boa noite. Então, é legal que no curso do Rafael da Formação Literária da Criança, ele fala dessa bagagem da memorização, né? Engraçado esse fim de semana, como exemplo, né? Minha filha mais nova memorizou um poeminha lá do Bocage, né? E a gente viu uma parra, eis que cai uma parra, e aí ele fala dessa abertura, né, da imaginação. E aí ele fala da abertura da imaginação, que um leão já não é mais um leão, né? E ele tem outra visão, a criança vai fazendo essas associações, né? Eu vejo a memorização, a riqueza dela realmente nisso aí, né? A Laura, a minha de 10, a gente vem trabalhando memorização desde os 7,
E engraçado, agora também, fim do ano, a gente fez uma revisão e ela lembra de todos os poemas que ela fez o ano passado. E aí, assim, eu fico... Porque eu não tive isso, né? Então, assim... Parece que é uma coisa que não é humana, não é possível, né? Mas não é sobrenatural. possível. E não tá nem perto aí dessa tua aluna, né? De 50 minutos de memorização, mas... esse leque está ali dentro, né? Não, errou uma ou duas palavras da revisão do ano todo, então é bem bacana o trabalho. A pergunta que eu queria aproveitar e fazer para você é como que é a distribuição assim da tua disciplina hoje no colégio, né? Durante a semana. Assim, eu só estou atuando com os mais velhos, né? Então, na prática, eles já têm, vamos dizer assim, as matérias todas, como mais ou menos a grade curricular pede, né? O ponto é que, em língua portuguesa, eu vou enfatizar os textos literários, né, a poesia. Também dou latim, né, então a gente tem latim também, né? Mas, assim, dos mais novos, né, a gente tenta realmente puxar a atenção para a linguagem, ou seja, né, ciência, geografia, ou seja, um pouquinho ali de alguma coisa que é bom a criança ter de conteúdo, né? Mas, assim, não querer, não ficar assim, supondo que a criança que sabe muitas coisas, no fundo, ouvir falar, né? Porque a pedagogia moderna faz isso, né? Ela vai acumulando conhecimentos que a gente não conseguiu comprovar nenhum. Você só aceitou que é verdadeiro. E, no fundo, é uma espécie de ensino dogmático, né? Apesar de eles chamarem de científico, né? Quem de nós, de fato, viu o movimento dos astros? Entendeu? Ou seja, não, ó, Júpiter está essa distância de não sei o que e tal, né, os planetas, a gente simplesmente aceita, porque tem um sistema que foi colocado para a gente. Pode ser verdadeiro ou não, mas a sua inteligência hoje, infantil, que seja, e também você não tem instrumento para poder verificar aquilo, certo? Então, no fundo, você está só confiando, né? A gente está só confiando. A maior parte das vezes, as disciplinas, elas estão nos induzindo a confiar nas coisas. Agora, quando você vai estudando gramática desse modo, você pode ver com a sua inteligência que o substantivo funciona daquele jeito. E você vai vendo que, de fato, olha, os substantivos sempre funcionam assim. E, olha só, eu posso substantivar outras palavras que elas vão passar a funcionar assim. Ou seja, você começa a ter uma experiência, pequena que seja da verdade, na própria linguagem. Sabe? Que é, na verdade, a coisa que está mais próxima de você. Né? Uma árvore não está próxima da gente. Ou seja, conhecer a essência de uma árvore, conhecer todo o processo pelo qual ela se alimenta, né? Ou seja, o qual ela cresce, ela se nutre. Pô, isso aí é muito profundo, é muito exigente, entendeu? No fundo, a gente só vai confiar, né? Estudar biologia, por exemplo, do jeito que a gente estuda, assim, a gente está pegando sistemas prontos e aprendendo e aceitando, né? Então, isso não é, no fundo, isso não é científico, né? Então, a gente tenta passar nas primeiras séries, né? Realmente trabalhar com essa formação, vamos dizer assim, linguística e intelectual, para que eles vão ganhando um traquejo para isso. Inclusive, quando você tenta fazer esse tipo de abordagem mais dogmática, eles começam a reagir. Né? Sobretudo agora com a presença do professor Alexandre, aqui de matemática, com os mais velhos, eu já percebi isso. Se você traz coisa muito, muito assim, que não tem muito pé e cabeça, assim, né? Eles questionam. Tá, mas isso aqui está baseado no quê? Qual que é a premissa disso? Né? Eles começam a perceber. Né? Então, no fundo, você tá fazendo uma pessoa que lá para frente, depois, não vai cair nos engodos, nas ideologias todas, porque ele está aprendendo a rastrear como é que a verdade né, acontece, vamos dizer assim, na mente humana. Né? Mas, assim, vejam, eu não quero também criar a falsa ilusão que vocês imaginem assim, que o colégio assim, ele já está aplicando isso, sabe, nas mil maravilhas, assim, a ponto de dizer, não, é um negócio assim perfeito, educação medieval. Não é, um monte de limitação, as professoras, em geral, não são todas elas, assim, um monte de João ali, assim, não. Elas estão sendo formadas ali também, né, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas está caminhando, né, a gente está tentando fazer o que a gente consegue, e a gente vê que só de não estar fazendo o que, né, só de não estar no caminho errado, ou seja, só não está indo para o lado errado, já muita coisa já vai acontecendo. Né? Muita coisa já vai acontecendo, né? Então, não imaginem, assim, sabe, que é um negócio assim, de outro mundo, não. É algo que aos pouquinhos vai dando seus frutos, né? E que ainda é limitado mesmo, né? Mas que com a graça de Deus, né? Sobretudo com a graça de Deus, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo. Tá bom?
Oi, Elaine. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se vocês têm uma coletânea de autores, de texto, que vocês gostam de usar com a primeira infância, né, com os primeiros anos do ensino fundamental, ou se vai selecionando de acordo com o nível dos alunos. Se existe esse currículo também na escolha de textos? Sim, essa é uma pergunta, no fundo, de milhão, né? Assim, ter essa resposta pronta, assim, né? A gente está começando a ter isso um pouco mais claro do que nos anos passados, né? No começo era ainda muito aquele feeling, assim, o professor vai tateando, vai procurando, vai vendo o que dá certo, o que funciona com as crianças e tal. Mas, assim, em geral, eu posso te citar alguns autores. Como eu falei bastante de poesia, com as crianças pequenas, nós temos trabalhado as poesias infantis do Olavo Bilac. Com os pequenininhos, a gente tem trabalhado bastante também a Cecília Meirelles, né, o Estou Aquilo, para aquisição mesmo do aspecto fonológico e tal, né, fonético. E depois as fábulas, traduzidas pelos poetas portugueses, então, que nem citou o Bocage, né, tem aqueles livrinhos La Fontaine em português, assim, em poesia, né, são textos exigentes já também, né, e depois, um pouco, quando eles começam a ficar mais velhos, a gente vai abrindo espaço para os Lusíadas, né, e também para pôr um pouco de poesia lírica desses grandes poetas também, como Camões, Bocage, os brasileiros também, né, tem coisa bonita até de Manuel Bandeira, aí a gente vai se abrindo, né. Agora, assim, o carro-chefe, vamos dizer, no Fundamental 2, se torna os Lusíadas, né, no Fundamental 1, a gente está bastante tempo ainda passeando com o Olavo Bilac, né, e com fábulas, e aí, assim, a parte de prosa, aí eu não tenho uma resposta muito pronta, assim, né, a gente, em geral, vai pegando, as mesmas poesias estão sendo trabalhadas as mesmas fábulas, por exemplo, estão sendo trabalhadas em poesia, a gente, às vezes, tenta encontrar versão bonita, assim, versão bem escrita em prosa também, né, e, assim, alguma coisa ou outra a gente está condensando em apostila, né? Então, a gente está começando a fazer uma coisa de apostila do próprio colégio, assim, com muito cuidado e com muito... No fundo, a gente nem queria mesmo mexer com material apostilado, mas a escola está crescendo muito, a gente foi percebendo uma certa necessidade de organização, né? Mas sempre com muita liberdade para o professor, assim, né? Para ele poder também colocar aqueles textos, que é aquilo que a gente falava, né? O professor tem que... Se o texto moveu a vida do professor, é mais fácil dele passar aquilo para a criança. Né? Se a coisa estava meio burocrática, ele, não gosto desse autor aqui, estou passando, a coisa não funciona tão bem, né? Então, eu acho assim, mais do que quantidade, é qualidade mesmo. Passar bastante tempo no mesmo texto ali, né, explorando as coisas, acho que é por aí, né? E como eu disse, sim, também tem uma carga de leitura, por exemplo, de conhecer as histórias dos santos, né? Por exemplo, eu não sou contra, por exemplo, a memorização de trechos da Sagrada Escritura, dos Salmos, não é esse o ponto. Eu só acho assim que uma abordagem exclusivista, ela pode ter esse problema, que no fundo você vai ter que treinar a linguagem onde? Ali? Aí já me parece meio estranho, entendeu? Que de duas umas, ou você vai treinar a linguagem ali, ou você vai acabar nem treinando a linguagem. Aí eu acho que também é um grande prejuízo, né? Eu estou formando o santo, mas o santo que no fundo é analfabeto, entendeu assim? Mas fulano foi analfabeto, sim, mas pegar circunstâncias específicas, né, me parece estranho, assim, sabe? Ele não foi analfabeto porque ele queria, no fundo, sabe? Né, e ninguém diria assim, sabe? Olha, não, de fato, tá errado, vamos deixar todo mundo analfabeto, né? Assim, não, é que Deus gosta de usar né, as coisas, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, sim, mas do ponto de vista natural, a gente tem que colocar as coisas em ordem mesmo. Né? Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, assim, né? Acho que espero nos próximos anos ter mais bagagem para a gente ir dizendo, né? Mas os autores principais, do ponto de vista de linguagem, seriam esses, sim, né? A gente gasta mais tempo, né? Os mais velhos também leem alguma coisinha das metamorfoses de Ovídio pela tradução de Bocage. Mas aí já é um pouco mais difícil, porque do ponto de vista moral, assim, tem alguns textos mais problemáticos, aí não dá. Assim, textos que são mais eróticos, assim, coisa assim, né? Aí, de fato, não tem como colocar, né?
Porque, de fato, os antigos também tinham isso, né? Assim, eles também não saíam lendo qualquer coisa, não. Né? Eles se abriram, sim, a continuar usando textos pagãos, né, na educação, mas é claro que com crivo, né? Você não pode... E também com faixa etária, né? Assim, você não vai pegar criancinha pequenininha e ficar ali, né, enchendo de textos que são complicados moralmente, assim, não. Assim, não, né? Mas se você pegar isso Que aí, não. bacana. Olavo Bilac, por exemplo, é aquela coisa bem Caxias, assim, bem moralzinha, assim, sabe, né, passando regrinhas, assim, tal. É porque é bonito mesmo, assim, mais do que pela mensagem em si, né? A gente tem muito isso, né? A gente quer, a mensagem tem que ser boa, sim, mas é que a forma também tem que ser, né? Conteúdo e forma. Então, esses autores a gente consegue encontrar algo A Laura me mais mandou a borboleta. coerente. É lindo os poeminhos do Olavo, né? Sim, Trazendo a borboleta, volta Alfredo para casa. Olha lá, a mãe memoriza tudo também, né? vai junto, né? Toda preta. E a gente vai ganhando uma sensibilidade, né, para a beleza da língua portuguesa. É bacana isso. De fato, a gente foi privado disso, né, infelizmente. É bacana. A gente vê bastante pessoal, assim, né, no Instagram, Sim. alfabetizando as crianças com os Lusíadas. Eu falei, gente, como assim? Mata, né? Mata a língua portuguesa ali no básico. Eu não vi ainda, assim, não. A alfabetização com os Lusíadas, Sim. é exagerado. Não acho legal, Até não. o Robson, do Centro Good São Vitor, num dos cursos, ele comentou que também ouviu falar de pessoal que está fazendo isso. Ele achou um Não, absurdo. acho que tem que ser mais para frente, né? Uma coisa que também, assim, eu de alguma maneira discordo, às vezes, é de você falar assim, mas não se pode estudar a gramática pela literatura, né? Aí eu acho que não, assim, né? Porque, por exemplo, porque assim, a gramática só você estuda teoricamente e depois lê, né? O ponto é que, se você, dependendo do nível da literatura, né? Se você não tiver com bagagem gramática, você não vai entender. Não adianta. É que nem falar, eu vou pegar um aluno de 12 anos, que não tem bagagem, ele vai ler os Lusíadas. No primeiro momento, beleza, você deixa ele lendo para ele conhecendo o som, se maravilhando ali, mas não está entendendo nada, né? Para entender, ele vai ter que analisar. E para analisar, ele vai ter que ter bagagem gramatical, né? E aí não tem como, você de fato tem que fazer um trabalho mais duro, assim, né? Mas na minha experiência, eu até hoje assim, nunca vi, assim, com exceção desses alunos assim que claramente estão indispostos para o estudo, né? Eu nunca vi assim um aluno que ficou com raiva dos Lusíadas porque analisou demais os Lusíadas, entendeu? Não. Dependendo do jeito que você consegue colocar, né? Porque, no fundo, tem uma coisa também, né? Quando eu vou colocar um texto como esse, eu faço o aluno primeiro desejar chegar àquilo, né? Eu fico contando as maravilhas da vida de Camões, do poema, tudo mais. Então, a criança, nossa, eu quero ler. Aí, a hora que ele vai ler, ele fala, nossa, mas não entendi, professor. Eu falo, então, você vai ter que analisar para poder entender. Então, você, na verdade, é como você dá um vislumbre antes, né? Senão, de fato, a criança não se sente motivada, né? Mas se for muito cedinho, não dá mesmo, não. O texto é muito complexo para ser material de Exatamente. alfabetização, etc. Né? A alfabetização tem que ser Cecília Meirelles ali, essas outras coisas, né? Textinho simples, assim, né? Era uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que a resposta demoraria uma aula inteira, se você pudesse dar uma ideia geral assim, qual o nível que a criança tem que estar para quando ela acaba o Fundamental 1 e como ela tem que estar para acabar o Fundamental 2, né? Ela termina o Fundamental 2, qual o nível de domínio que ela tem que ter ali no 1 e no 2, só para a gente ter uma ideia geral. Porque meu filho mais velho, João, está com 8, então ele está no meio do Fundamental 1. Sim. Eu não devia nem estar falando aqui. Enfim, então eu estou dando conta dele lá, eu, a esposa e professoras particulares, vamos dizer assim. Sim. Então, olha, a pergunta ela tem que ser respondida em dois planos, né? Nós podemos traçar o ideal, ou seja, a meta, isso aqui tinha que ser assim, né? E ao mesmo tempo isso aqui dá para ser assim hoje, né? Então, tem a circunstância e tem a meta, né? Nós não deveríamos abandonar a meta, mas ao mesmo tempo reconhecer que dificilmente as metas serão facilmente alcançadas nos próximos anos em todos os campos, em todos os lugares, porque as pessoas precisam se formar primeiro a si mesmas, né? Então, eu colocaria mais ou menos assim, eu falei dos graus de letramento, né? Eu acho que até, por exemplo, o terceiro ano do Fundamental 1, né? Uma criança de terceira série aí,
ela deveria estar chegando perto do passivo bruto completo, ou seja, ela já deve estar exposta de tal maneira à diversidade da língua portuguesa que ela já tem tanta memória que ela já, enfim, consegue escrever com alguma coesão, com ortografia, ou seja, ela não fica mais bobeando nessas coisas, né? E ela vai começar a estudar morfologia, né? As classes de palavras, as partes do discurso. Isso foi no 5º ano? Desculpa interromper, só para... Eu falei no 3º, né? Então, assim, a partir do terceiro ano do Fundamental 1. Aí já É. começa a classe de palavras. Assim, o que a gente faz aqui, né? No 3º ano? Ela vai fazer uma revisão da própria alfabetização num plano mais intelectual. Então, ela vai começar a olhar para fonema, para sílaba, não só da forma mecânica, como ela já vinha fazendo antes, mas de uma forma mais compreensível. Assim. O que de fato está acontecendo aqui? Por que a sílaba é isso? Ou seja, o que é uma sílaba de fato? Não por qual é o macetinho que eu uso para pegar uma sílaba, bater palma, sei lá, mas o que é uma sílaba. Então, ela vai ter, na verdade, um trabalho no começo fonético, assim, de analisar a palavra e textos do ponto de vista fonético. Ou seja, ela vai conseguir fazer escansão de poesia também, contar com as sílabas poéticas e tudo mais. Né? Então, isso no começo do 3º ano, por exemplo. Depois disso, depois que a criança está indo bem, vamos dizer assim, nesse trabalho de escansão, isso está funcionando, a gente poderia começar um trabalho de morfologia. Então, ela vai ter que começar a olhar para as palavras e reconhecer a forma das palavras, né? Então, os verbos, os substantivos, mas, como eu disse, não por macetinhos, mas por compreensão do que realmente está acontecendo, né? E aí, esse trabalho, ainda mais se ele for acompanhado depois, aqui o latim começa, assim, a teoria, né, do latim, a gramática do latim, começa provavelmente dita no 4º ano. Mas ainda é leve, e aí no 5º a coisa se começa a se aprofundar um pouco, né? Então, na hora que ela começa a estudar as classes de palavras, e se ela começar junto, um pouquinho mais para frente, né, o estudo de latim também, o que vai acontecer? A ideia é que ela se torne, pouco a pouco, que ela entre, vamos dizer assim, dentro do que a gente vai chamar de passivo incipiente. Ela começa a entender a forma intelectual da linguagem. E aí vai um tempo aí, até ela ir completando, vamos dizer, porque veja, os níveis, na verdade, você tem um nível, a hora que você quebra a porta, que você arromba a porta e fala, estou vendo outra coisa, virou incipiente. Mas até essa pessoa completar o percurso do passivo incipiente e ficar nas portas do passivo refinado, leva tempo também. É que, essencialmente, a pessoa que conseguiu entender o que é um verbo, no fundo, depois que ela entender um período, né, vai levar tempo, mas essencialmente, ela está fazendo a mesma operação. A questão é que o passivo incipiente completo faz todas essas operações de forma muito rápida, muito mais fácil, né? E ela só vai fazer isso através de exercício. Tem bastante exercício, bastante análise, né? E aí eu ficaria muito feliz de ver alunos do 5º ano, ou seja, terminando o Fundamental 1, em cheios no passivo incipiente. Né? E aí elas teriam o Fundamental 2 para completar o passivo incipiente e entrar no passivo refinado. Né? Só que, de novo, volta para a realidade, né? É o caso dos nossos alunos? Não. Os meus alunos de 9º ano, eu tenho uma garantia de que a maioria absoluta da sala é passivo incipiente. Assim, tá ali dentro, está funcionando. É refinado? Não. Alguns estão perto de poder ir para o refinado? Sim. Mas a coisa não está ainda. Então, assim, ideal seria todo mundo chegando perto do refinado. Todo mundo virando refinado, né? No final do Fundamental 2. Mas a coisa ainda não está assim, né? E aí, depois, a pessoa, no colegial, de fato, completar e chegar no nível culto. Né? 17, 18 anos, dominando o que precisa dominar em termos de linguagem e pronta para fazer qualquer coisa da vida. Né? Pronta para poder ir estudar, ter uma profissão, ter alguma coisa, né? No fundo, assim, do ponto de vista social, professores, sei lá, advogados, médicos, todo mundo tinha que ser refinado, para não estar fazendo loucura, assim, para não estar cometendo besteira com textos, né? Mas o problema, não é tão simples chegar nisso. Vinham para não votar no PT, já estava bom, né? Então, assim, por exemplo, os meus alunos vão virar passivo culto no colegial, olha, só se eu virar antes. E não virei ainda. Então, assim, sabe?
Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para entender. É nisso que a gente está aqui, vamos continuar lutando, né? Mas daria para fazer mais? Eu creio que com certeza sim. Dá para a gente colocar metas de fazer a coisa acontecer assim, né? Entendeu? Mas é isso, né? Essas aulas que eu venho dando também online, né? Dá para perceber assim, que quando a família se interessa, né? Eu tenho alguns aluninhos na faixa de 12 anos, 11, 12 anos, que estão bem encaixadinhos também, assim, bem, com um recipiente bem legal, assim. Mas a gente vê, assim, que acontece o que nem a Vanessa comentou, né? A mãe vai aprendendo junto. A mãe fica ali, né? E depois a gente tira dúvida e participa, né? Então, o processo acontece, né? E acontece mais rápido do que a gente imagina, porque a gente tem que refazer, ou seja, a gente tem que parar de olhar para o texto do jeito que a gente está acostumado para começar a olhar do jeito certo. Eles não, eles estão aprendendo do jeito certo, então eles não têm muita barreira, vamos dizer assim, então a coisa acontece, né? E se eles não vão mais rápido ainda, é por limitação no fundo minha mesmo, assim, porque é a limitação do mestre, né? Então, mas é aquela coisa, assim, né? A gente não pode parar, pode desanimar, mas ao mesmo tempo tem que aceitar a circunstância e falar, melhor comigo aqui do que fazendo qualquer outra coisa, né? Claro, se começar a aparecer gente muito melhor do que eu, maravilha. Aí, ou seja, é a hora que você vai falar assim, fulaninho, você aprendeu o que tinha que aprender com o professor, vai estudar com o outro, vai estudar com o fulano, né? Mas para isso a gente tem que ter uma rede de pessoas fazendo isso, né? Estudando, assim, né? E os talentos também vão aparecendo, os talentos naturais vão aparecendo. Você fala, não, essa pessoa é boa nisso, tá voando, né? Dos próprios alunos, né? Tem os alunos mais velhos aqui que já nota, assim, tomara que esse aqui queira virar professor aqui depois, né? Está sendo formado para isso, né? Muito bom, muito bom. E aí, pessoal, alguém mais quer aproveitar a oportunidade de fazer perguntas? Professores de português do grupo, pais. João, faz uma propaganda, 2, 3 minutos, no sentido de explicar o que é o curso, porque eu encaminhei sua mensagem, a Berenice também tinha mandado sua mensagem em um monte de grupo que eu estou com ela, aí eu encaminhei para todos os grupos aqui nossos, né, e não expliquei nada, eu só encaminhei a mensagem lá. Elas não sabem quem é, de quem se trata, então é o João que está aqui com a gente agora. Então explica melhor aí, faz uma propaganda. Sim. Então vamos lá, né? Depois encerramos. Nós temos aí, estamos abrindo 3 cursos, né, no começo desse ano. Outras turmas que eu tenho são turmas que já estão estudando há mais tempo, então já está andando, né? E são essas 3 frentes, mais ou menos, né? Nós temos aí as crianças menores com o estudo de fábulas, que é o que a gente faria aí no Fundamental 1, vamos dizer assim, do colégio, né? Que é o princípio de estudo de fonética, de classes gramaticais, em textos poéticos, em fábulas, né? Para crianças que já estão devidamente alfabetizadas, né? Poderia servir para um adulto? Até poderia, mas ali, no caso, eu tenho me concentrado mais com as criancinhas, então a aula acaba ganhando uma conotação um tanto mais infantil, né? Mas, basicamente, a gente vai fazer esse percurso, de tentar levar a criança para dentro do passivo incipiente, né? Para que ela perceba a forma das palavras, né? E interprete os textos e tal. E sinta também um pouco aquele drama de que ela não está entendendo tão facilmente assim quanto ela pensa, né? Porque a criança alfabetizada, ela sai lendo, lê com fluência, então ela acha que está entendendo tudo, mas no fundo está pegando quase nada, né? Então, com as fábulas, ela vai tendo essa experiência, né? Vai estar toda semana, né? O que vocês entenderam? Aí eles ficam meio quietos, assim, vão tateando alguma coisa, aí por fim, o que era realmente a interpretação correta era o contrário que eles estavam imaginando, né? Então, essa experiência, ela é positiva porque eles vão tendo esse contato com textos mais exigentes e vendo que, de fato, tem coisa para fazer aí, né? Aí o segundo curso é o curso dos Lusíadas, né? Que, em certa medida, é parecido com o das fábulas, é a mesma coisa. Só que a gente está lidando com um texto bem mais exigente mesmo. Então, nesse sentido, para adulto também serve, porque dá trabalho mesmo, e junto desse desenvolvimento intelectual, você também é enriquecido com uma bagagem cultural muito grande.
Então tem muita referência histórica, mitológica, teológica, enfim, muita coisa ali. Então, acaba sendo um curso, vamos dizer assim, que também atrai, porque traz, vamos dizer assim, essa vivência, vamos dizer assim, cultural, abre muitos horizontes, né? E é bem interessante. Mas aí eu recomendo para crianças um pouco mais velhas, assim, pelo menos uns 10 anos, 9, 10 anos, que aí eu acho que a criança tem alguma condição de abarcando, vamos dizer, várias dessas coisas ao mesmo tempo, né? E também pode funcionar para adulto, né? Em geral, o que eu vejo, tá, é engraçado, que a experiência que eu tive assim, ensinando adulto, não sei se é porque todo mundo já tem a vida mais agitada, tem conta para pagar, família para cuidar e tal, em geral, os adultos têm mais dificuldades até do que as crianças dessa idade, porque elas ficam meio livres para estudar, elas estudam mesmo se elas vão. E os adultos, assim, eles ficam meio perplexos, assim, nossa, é muito difícil, muita coisa, e acabam, às vezes, dando uma desanimada, é engraçado, né? Mas seria um trabalho muito bacana, né? Também. E aí a terceira frente é o curso de latim mesmo, né? Que, para quem, vamos dizer, talvez tenha menos tempo e menos, sei lá, gosto, interesse, por exemplo, por mexer com os Lusíadas de Camões, né? Que eu não contei, né? Vocês não sabem também, vocês não sabem, né? Basicamente, o que são, né? O que é esse poema, Os Lusíadas, de Luís de Camões, né? É a narrativa da história de Portugal, pelo prisma da viagem de Vasco da Gama até as Índias. Né? Então, Camões vai narrar a história de Vasco da Gama até as Índias, né? E no meio desse caminho, Vasco da Gama vai narrar para muitos personagens a história de Portugal, né? E então se tornou um épico do seis, de grandes coisas, de grandes reis, de grandes heróis, vamos dizer assim, né? Da língua portuguesa. Isso tem um poder, inclusive, formativo bastante interessante sobre a vida de um adolescente, por exemplo, também. Esse contato com o heroísmo, puxa, eu faço parte disso, assim, sabe? Você vê assim, que eles não assim, uma coisa assim, uma espécie de vacina, vamos dizer assim, anti-Brasil, assim, sabe? Essa coisa assim de, esse Brasil que a gente conhece, assim, sabe? Foi explorado, foi sacaneado, foi isso, assim. É o contrário, assim, você sai dizendo, poxa, louvado seja Deus, que elevou uma nação pequeninica dessa, que foi Portugal, né, e fez dela um instrumento para levar fé para tanta gente e para uma nação como a nossa, né? Então você passa a olhar para uma espécie de gratidão, assim, para quem nós somos de alguma maneira em termos sociais, assim, né? Tipo, isso aqui é muito rico, é muito profundo, é muito belo, né? Assim, cabe a nós, povo brasileiro, tomar posse disso aí e reconstruir a própria história, assim, né? Então, os luzes trazem consigo essa mensagem, né? O latim é um trabalho um pouco mais técnico, né, de linguagem, para aprender um novo idioma. Né? Muito interessante, porque o que as pessoas fazem no começo é aprender a língua portuguesa, mesmo com o latim, né? E depois ela vai ganhando alguma sensibilidade para a língua latina, e eu já fiz isso com alguns livros didáticos, né, Grados Primos, Todos Primos e tal, e agora, dessa vez, eu estou tentando ser mais rigoroso, mais exigente no estudo a partir de textos originais mesmo. A gente vai usar trechos da Vulgata, né, sobretudo trechos da Bíblia, né, da Vulgata, hinos, né, católicos, alguma coisinha outra de poesia em latim, mas poesia já é mais difícil também, né, em latim. E vamos conhecendo a gramática latina, a morfologia latina, né, o conhecimento dos casos, né, a sintaxe latina é muito rico, ajuda muito a gente entender o próprio português que eu falava, né, e é um curso também que vai exigir bastante memorização, etc. Mas, assim, eu acho que, assim, do ponto de vista intelectual, meramente intelectual, eu creio que o de latim é o mais, assim, é mais eficaz, né? Do ponto de vista mais amplo, mais humano, os Lusíadas também pode ser, né? E das fábulas, assim, eu recomendo mais para criança mesmo, né? Que acho que é onde a coisa está mais condensada para a condição infantil, assim, né? Mas, basicamente, vocês vejam que os 3 cursos, no fundo, estão tentando produzir, na inteligência da pessoa, essa passagem de nível para o incipiente, né? Para o passivo incipiente, que hoje em dia é muito raro das pessoas conseguirem fora de um treino, assim, específico, né? Antigamente, quando a educação ainda era melhor, era natural que
quem completava o ensino médio, vamos dizer assim, sei lá, até os anos 60, 70, provavelmente era incipiente. Provavelmente era incipiente, porque o treino que ele teve era para isso mesmo. Né? Se a gente voltar nos anos 40, 50, né, tinha o chamado colegial clássico, né? Ela ia estudar ou fazer magistério, né? Ou o clássico ou o científico, né? E no clássico, o que acontecia? A pessoa terminava o clássico estudando 7 anos de latim, eu acho que uns 4, 5 de grego, mais uns 3, 4 de francês. Se a pessoa, assim, terminava ali seus estudos com 18 anos, normalmente tendo 4, 5 idiomas, né? Então, assim, não era uma coisa absurda, né? Você pegar, eu conheci um senhorzinho que foi professor de latim, pai de uma amiga, né? O senhor Clives, ele chegou a dar aula na Canção Nova, cara, né? Era um barato, velhinho, assim, né? Todo polido, todo cheio de coisa, vinha falar para francês como um falava com o outro, cheio de graça, assim, né? Cheio de pose, porque ele tinha aquilo ali, assim, de forma natural para ele, assim, porque era isso, né? Morreu com mais de 80 e poucos anos, assim, né? Mas teve uma formação, assim, que você vê, ó, a pessoa era culta, vamos dizer assim, né? E morreu, assim, morreu bem, graças a Deus, claro. Não estou dizendo assim, não era um cara metido, não é isso, mas ele tinha toda aquela bagagem ali, aquilo ali se transformou né, fazia parte da personalidade dele, né? Isso está muito distante da gente, né? Então, os cursos, eles visam, de alguma maneira, empurrar a pessoa para o passivo incipiente, né? Se a pessoa está muito longe, né, está lá no passivo bruto bem incompleto, ela vai ter bastante trabalho, sim, né? Mas dá para chegar também, dá para fazer coisa, né? Se for obediente ali aos exercícios, a coisa acontece, né? Mas, assim, é importante entender, assim, que não é um curso para você... Hoje, veja bem, né, esse que é o problema. Hoje em dia as pessoas, elas entendem o curso como uma coisa, assim, de ficar na frente da tela, assim, absorvendo, admirando certa fala, né, e falar, beleza, estudei, né, mas não é isso, né, estudar, no fundo, é praticar, fazer exercício, né. Então, o meu curso, no sentido, é prático, assim, não é um curso que você não vai só ficar assistindo e achando legal, assim, né, você pode até fazer isso, mas você não vai aprender muita coisa. Então, é um curso, assim, tem tarefa toda semana, tem que fazer e tal, né, mas o que a gente tem visto é que as pessoas que se dedicam têm resultados, né, tem resultados. E, em geral, como as crianças, elas são meio que colocadas naquela circunstância para fazer a coisa, né, elas têm conseguido ter mais bom rendimento do que, às vezes, os adultos, né. Mas tem casos também de gente que foi muito bem, né. Aqui na escola mesmo, eu tenho um aluno, né, o professor, hoje ele é professor do colégio já, né, o professor Jefferson, né, assim, muito bom. O meu case de sucesso, assim, é ele e os alunos do nono, né, porque ele caiu na minha mão, assim, acho que ele tinha uns 21, 22 anos, né, uns 4 anos atrás, mais ou menos, né, e hoje eu tenho certeza que ele já sabe mais do que eu, assim, né? E vai muito bem, assim, porque tem tempo, tem vocação, né, estuda mesmo, tá indo muito bem, assim, né. E ele não está aqui agora conosco, porque ele está fazendo experiência vocacional no mosteiro, né. Inclusive, ele era protestante, né, e foi conhecer o Instituto, passou por um processo de conversão e agora está quase entrando para o mosteiro, largando a gente na mão aqui no colégio, mas Deus é generoso, depois ele manda mais gente. Lá na obra dos Santos Anjos, ele tá indo? Exato, está lá. Tá. Cara, aí é case de sucesso mesmo, hein? Não, graças a Deus. Muito bom, olha que legal. Essa É. devia ser a meta, um colégio que desperta vocações religiosas. Sim, sim. Fantástico. Isso, com certeza, isso faz parte mesmo. Né? Que legal. Mas é isso, eu não sou muito bom de fazer merchan dos meus cursos, assim. Não, mas foi ótimo, e a mensagem tá lá no grupo. Muito bom, muito bom. Eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa da linguagem, então eu gostei muito de ouvir tudo isso para entender melhor, conhecer melhor. Né? Então, assim, eu acho que eu pessoalmente já tenho um domínio para poder ler as coisas que eu gosto de ler e que eu preciso estudar. Tudo bem, mas isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você saber dar educação para o seu filho e saber qual que é o nível que ele tem que ter em qualidade, assim por diante. Então, é muito legal a aula. Mesmo para quem não é um professor de português, tem que ter um mínimo de conhecimento nisso tudo, né? Todo mundo aqui que está nessa aula está envolvido em educação de alguma maneira. Então, foi porque, ótimo. no fundo, a linguagem é o instrumento que você usa para ensinar a sua disciplina. Então, se você não... Exatamente. Ninguém está fora disso, tem que fazer. Né? Ninguém está fora, nem o professor de exatas, tá todo mundo, né, todo mundo tem esse mesmo problema para resolver.
de certo modo. Muito bom, muito bom. E aí, meus caros, a última pergunta para o João. Alguém vai querer fazer? Rafaela, Rosana, a Viviane, não sei se ela está aí ainda. Só fica tímido. Não, mas ótimo. João, olha, uma alegria imensa que você tenha dado essa aula para a gente. Agradeço demais.